Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 881. Stussy vagava pelas ruas de Giad atordoada. Mesmo após 5 minutos, ela ainda não havia se recuperado do choque. Ela não ficou exatamente surpresa com a aparição de Kizaru em Giad. O que ela não conseguia entender era que Borsalino, esse monstro do quartel-general da Marinha, um dos principais candidatos a almirante, não tivesse feito nenhum movimento contra eles. Se fosse Sakazuki ou Kuzan que estivessem no caminho deles, seria compreensível. Afinal, Sakazuki havia trabalhado com Darem no Mar do Norte e lutado ao lado dele por anos. E Kuzan, todos nos fuzileiros navais sabiam de sua estreita amizade com Darem. Mas este era Kizaru, Borsalino. Segundo informações das divisões da Polícia Armada dentro do governo, Kizaru era um dos mais confiáveis para os altos escalões. Por isso, tanta autoridade lhe foi confiada em uma idade tão jovem, ascendendo aos altos escalões e sendo colocado no comando da misteriosa unidade de pesquisa científica da Marinha. Em outras palavras, ele sempre fora extremamente leal ao governo mundial. Mesmo que Kizaru não os tivesse atacado, Stussy ainda poderia atribuir isso, ainda que superficialmente, ao desejo de evitar uma batalha declarada que poderia devastar as instalações de pesquisa na ilha Giad. Mas agora Kizaru estava realmente liderando o caminho para eles. Essa nem foi a parte mais estranha. O mais desconcertante era que Darem o havia seguido sem hesitar um segundo, sem sequer questionar se aquilo poderia ser uma armadilha que Kizaru havia preparado para eles. Ele simplesmente caminhou com arrogância, como se nada tivesse acontecido, observando as duas figuras à sua frente, ambas com mais de 3 metros de altura, conversando e rindo. Elas não pareciam em nada inimigas de lados opostos. Se não estivesse vendo com os próprios olhos, Stussy não teria acreditado em nada disso. Toda a cena parecia um sonho. Então, quando tudo isso aconteceu, é realmente surpreendente. A ampla capa que simbolizava seu status como candidato a almirante esvoaçava suavemente atrás dele enquanto Borsalino lançava um olhar casual por cima do ombro para o agente loiro da CP-0. Com um meio sorriso ele se virou para Darem, uma agente sênior da CP-0. A patente e a posição de Stussy lhe dão acesso a uma quantidade considerável de informações confidenciais do governo mundial. Darem deu uma risadinha. Ainda não tenho tanta autoridade quanto você, Borsalino. Inicialmente pensei que você estivesse apenas supervisionando a Força Científica Marinha, mas não esperava que o governo confiasse em você o suficiente para lhe dar autorização para guardar e até mesmo entrar livremente no laboratório de Vegapunk. Borsalino coçou a cabeça com uma expressão de dor. Essa é a parte que me dá dor de cabeça. Há muito trabalho, e ainda estou recebendo apenas o salário de um candidato a almirante. Stussy. Ela ficou ali parada, estupefata. Ao ver a expressão fingidamente séria de Borsalino, Stussy pensou que se não precisasse mais dele para guiá-la, e se ainda tivesse alguma chance de derrotá-lo, talvez já tivesse perdido a cabeça e pisoteado a cara dele. Sério, o que foi isso? Ele comanda a principal unidade científica dos fuzileiros navais e tem acesso irrestrito a Giad, nem mesmo ela, uma agente de alto escalão da CP-0. Tinha esse tipo de privilégio. E esse cara ainda teve a audácia de parecer irritado com isso? Mas o que aconteceu em seguida quase a fez desmaiar. Darem assentiu pensativamente, concordando plenamente. É verdade. Cuidar de tudo isso deve ser um verdadeiro saco. Que diabos? Você está concordando com ele? Para ser sincero, às vezes eu sinto um pouco de inveja de você, Darem. Borsalino balançou a cabeça com os olhos brilhando. Sair dos fuzileiros navais deve ter tirado um peso enorme dos seus ombros, não é? Darem sorriu. Se algum dia tiver interesse, as portas da frota do Mar do Norte estarão sempre abertas. Borsalino deu um sorriso irônico. Se eu ousasse vir, você realmente me usaria? Darem estreitou os olhos, os cantos da boca se curvando num sorriso. Se eu dissesse que viria, você se atreveria a vir? Eles trocaram olhares por um segundo, e então ambos caíram na gargalhada. Stussy olhou para os sorrisos maliciosos em seus rostos, e o canto de sua boca se contraiu. Estamos aqui. Borsalino parou repentinamente. Darem e Stussy olharam para cima e viram uma imponente estrutura de aço erguendo-se diante deles como uma fortaleza. De cada lado da rua, diversos tipos de guardas robóticos estavam em posição de sentido. O portão em frente ao prédio era maciço e sólido, mas seu design emanava um ar futurista e de vanguarda. Sem autorização de segurança, até mesmo um almirante da Marinha teria dificuldades para entrar no instituto. Quando Borsalino deu um passo à frente, os olhos dos robôs ao redor se iluminaram, emitindo finos feixes vermelhos como lasers de varredura. Ele caminhou diretamente até o portão da frente, levantou a mão e pressionou o painel eletrônico ao lado. Impressão digital confirmada. Iris confirmou. Com um clique mecânico, uma rajada de vapor branco escapou enquanto o portão se abria lentamente. Pedra marinha de alta pureza? Darem lançou um olhar para o portão maciço, com os olhos brilhando de interesse. Isso mesmo. Borsalino deu de ombros. Mas eu não tinha terminado. Uma fortaleza como esta pode ser um problema até para um almirante da Marinha, mas para você, entrar seria moleza. Então, por favor, entre. Borsalino se virou e sorriu para Darem e Stussy. Deixe-me mostrar-lhe o futuro deste mundo. Ao mesmo tempo, Mar do Sul, Ilha Baterila. Você está falando sério? Na sala de estar, Roger olhou, atônito, para o sorriso terno da esposa. Até mesmo a coceira nos dedos dos pés que ele vinha fazendo distraidamente cessou abruptamente. Eu vou ser pai. As bochechas de Porgas de Rouge coraram enquanto ela tocava suavemente a barriga e assentia com a cabeça. A doutora Lia já examinou e confirmou que estou grávida. Isso é incrível. Roger levantou-se de um salto, pegou Rouge nos braços e girou de alegria. Uahara! Vou ser pai. Eu, Golden Roger, terei um filho meu.
Ele estava radiante, mas depois de 2 voltas, voltou subitamente à realidade. Colocando Rouge cuidadosamente no chão, olhou para ela com ternura e culpa. Desculpe, me empolguei. Ele deu um tapinha no peito. Não se preocupe, Rouge. Eu vou cuidar de tudo. A partir de agora, lavar roupa, cozinhar, fazer trabalhos domésticos. O que você imaginar, eu faço. Dito isso, vestiu um avental e entrou na cozinha cheio de vigor. Ao ver o outrora poderoso rei dos piratas agora cambaleando pela cozinha de avental, segurando uma espátula, Rouge não conseguiu conter um risinho. A curva suave de seus olhos transbordava de uma felicidade tranquila. Capítulo 882. O Novo Mundo. Eguiad. Assim que entraram no instituto atrás de Borsalino, o que lhes deparou foi uma vasta rede de corredores de aço interligados. Diversas entradas surgiram à vista e por algumas delas, eles viram animais mecanicamente modificados e feras ferozes patrulhando de um lado para o outro, claramente encarregados de eliminar quaisquer intrusos. Todas essas criaturas passaram por mecanização parcial, disse Borsalino. Elas conseguem receber e compreender comandos e em seguida executá-los sem hesitação. Ele acenou casualmente para um grupo de feras enfurecidas que avançavam em sua direção. Um brilho vermelho passou pelos olhos delas antes que parassem abruptamente, recuando silenciosamente para as sombras. Darren acenou levemente com a cabeça. Ele já tinha visto algo semelhante antes, na época Queen. O brutamontes de suspensórios havia integrado partes mecânicas ao próprio corpo, braços mecânicos, uma cauda, e as equipado com todos os tipos de canhões e armas a laser, aumentando significativamente o potencial de combate de sua forma Zoan ancestral. Mas, em comparação, essas criaturas claramente seguiram um caminho de desenvolvimento diferente. Ao contrário da abordagem bruta e armamentista da Queen, as modificações aqui eram mais complexas, mais precisas. A engenharia biológica de Vegapunk havia atingido um nível de sofisticação refinado, ir além do mero aprimoramento físico e adentrar o domínio do controle neural direto. Se Darren estivesse certo, esse provavelmente era o mesmo tipo de biomodificação que transformou Kuma de um homem de carne e osso em uma arma com corpo de aço, apagando eventualmente até mesmo suas emoções e consciência. Este caminho leva ao andar de pesquisa. Borsalino assumiu a liderança, guiando Darren e Stussy por um longo corredor metálico até chegarem a uma câmara ampla e aberta. Enormes máquinas erguiam-se, e dentro de grandes tubos de vidro cheios de líquido verde, órgãos humanos, corações, rins, pulmões, flutuavam em uma suspensão sinistra. Bolhas subiam ocasionalmente através do líquido pálido, e os órgãos internos se contraíam visivelmente, ainda pulsando com vida. Essas coisas. Darren estreitou os olhos. Borsalino ergueu ambas as mãos como se estivesse se rendendo. Não me olhe assim. São órgãos artificiais, cultivados por meio de tecnologia de clonagem. Darren os examinou cuidadosamente e então perguntou: a tecnologia é estável? Borsalino balançou a cabeça negativamente. Ainda não. São órgãos clonados com certeza, mas por algum motivo, mesmo depois de transplantados, ainda provocam rejeição imunológica. Seu tom mudou sutilmente, tornando-se mais reflexivo. E quanto mais forte for o receptor do transplante, pior será a rejeição. Darren franziu a testa. A tecnologia de clonagem já não está madura o suficiente? Até a Germa 66 consegue produzir soldados clonados em massa. Borsalino soltou uma risadinha zombeteira. E é por isso que os clones da Germa 66 raramente vivem mais de 10 anos. Darren ficou em silêncio. Borsalino esboçou um sorriso irônico. Talvez o corpo humano carregue memória, afinal. Mesmo com genes compatíveis, ele ainda sabe quando uma parte não pertence ao corpo, quando não era uma parte sua. Darren não insistiu no assunto. Sua atenção se voltou para outro lado do laboratório. O que é isso? Borsalino seguiu seu olhar e sorriu de forma irônica. Isso sim é interessante. Ele caminhou até uma máquina grande e começou a deslizar o dedo pelo painel de controle. Logo selecionou uma configuração específica. Borsalino não se preocupou em esconder suas escolhas, então Darren e Stussy viram claramente o que ele havia selecionado. Mamífero felino, gato laranja. Ele apertou um botão vermelho e a máquina ganhou vida. Em menos de 30 segundos, uma escotilha se abriu no centro da máquina. À medida que a névoa branca se dissipava, uma fruta semelhante a uma cereja surgiu lentamente diante de Darren e Stussy. Isto é, uma Akuma no Mi artificial. As pupilas de Stussy se contraíram como pontinhos de luz enquanto seu rosto empalidecia em choque. Ela não conseguiu se conter e deixou escapar. Borsalino pegou a fruta do diabo na mão e a jogou casualmente para o ar, sorrindo. Sim, uma fruta do diabo artificial. Como você acabou de ver, é uma Zoan do tipo Neco no Mi modelo, gato malhado laranja. Embora seja artificial, o fator de linhagem é idêntico ao da coisa real. Os efeitos não são muito diferentes. Existem apenas alguns efeitos colaterais leves. Darren ergueu uma sobrancelha. Que tipo de efeitos colaterais? Sem pensar 2 vezes, Borsalino jogou a fruta do diabo em uma lixeira próxima. O canto do olho de Stussy se contraiu involuntariamente. Até mesmo a Akuma no Mi do tipo Zoan mais comum era um tesouro extremamente valioso, e Kizaru simplesmente jogou fora como se fosse lixo. Por outro lado, se ela tivesse uma máquina capaz de fabricar frutas do diabo, talvez fosse igualmente indiferente. Assim que o processador ganhou vida, obliterando a fruta artificial, Borsalino abriu os braços. Quem sabe? Talvez torne sua personalidade mais selvagem, ou talvez mexa com seu corpo de alguma forma, como fazer você rir ou chorar incontrolavelmente. Coisas totalmente inofensivas, na verdade. Mas a Vegapunk vê até esses pequenos defeitos como fracassos totais. Que desperdício. Gênios são perfeccionistas. Darren não ficou muito surpreso, embora tenha perguntado com certa curiosidade. E quanto a outros tipos além do Zoan? Paramecia ou Logia também podem ser replicados?
Borsalino murmurou. Ainda não. Para Messia e especialmente Logia. Desbloquear os fatores de linhagem para essas é incrivelmente difícil. Até mesmo Vegapunk encontrou um obstáculo. Mas ele obteve alguns avanços em outras áreas. Ele reconfirmou que a Pedra do Mar possui o atributo mar e está trabalhando para incorporá-la aos cascos de navios de guerra. Dessa forma, os navios poderão evitar a detecção pelos reis dos mares e cruzar o Call Belt com segurança. E ele também fez alguns progressos nos experimentos de gigantificação. Coçando a cabeça, ele começou a caminhar em direção a outra seção do laboratório, resmungando enquanto ia. Claro, essa informação não veio de mim. Você a obteve por conta própria depois de se infiltrar no EGIAD, abrir o compartimento secreto na sala de arquivos 201, edifício a segundo andar da ala de pesquisa. A senha era 9527. Capítulo 883. Afinal, você é Rogers Darren, o monstro que chegou a matar o comandante dos Cavaleiros de Deus. Infiltrar-se no EGIAD para recuperar dados confidenciais não deveria ser tão difícil para você. Borsalino acariciou a barba por fazer com uma expressão pensativa, ponderando seriamente a plausibilidade da sua própria história. Momentos depois, um sorriso satisfeito surgiu no seu rosto, claramente contente com o quão bem arranjada tudo parecia. Sim, quanto mais penso nisso, mais faz todo sentido. Darren assentiu sinceramente, concordando plenamente. Com as minhas habilidades, atravessar as tempestades e o gelo que cercam o EGIAD é fácil. As bestas mecânicas e as criaturas biomodificadas que guardam o instituto, elas mal me deteriam. Quanto a como encontrei o compartimento secreto na sala 201, bloco A, segundo andar da ala experimental. E como eu sabia que a senha era 9527. Bem, você acha que isso pode ser atribuído à sorte? Borsalino olhou para ele e deu um sorriso irônico. Claro, se você não tivesse tido sorte suficiente, não teria chegado tão longe vivo, certo? Os dois trocaram olhares por um segundo e depois sorriram um para o outro em silenciosa concordância. Enquanto isso, Stussy ficou ali parado, atônito, ouvindo a discussão. Pelo jeito que eles falavam, quase parecia lógico que besteira. Ela mal conseguia conter sua incredulidade, olhando boquiaberta para Darren e Borsalino. Você realmente acha que o quartel-general dos fuzileiros navais ou o governo mundial comprariam essa porcaria? Sua boca se contraiu incontrolavelmente, e ela chegou a sentir uma dor aguda no peito. A partir daquele momento, Stussy ficou completamente aérea pelo resto da turnê. Era como se sua alma tivesse abandonado seu corpo. Darren, por outro lado, estava claramente se divertindo. Graças à explicação detalhada de Borsalino, ele obteve uma compreensão simples, porém abrangente, da estrutura interna da EGIAD, do destacamento de tropas e da pesquisa de ponta que está sendo conduzida aqui. Pesquisa sobre o fator de linhagem, tecnologia de clonagem, biomodificação, formas de vida artificiais, gigantificação, navios de guerra de pedra do mar, ar-condicionado para ilhas inteiras, nuvens artificiais em ilhas, diamantes sintéticos, mecanismos de transferência de poder das frutas do diabo artificiais, projeção holográfica. Tudo isso, tecnologias tão avançadas que seriam impensáveis em qualquer outro lugar, foi concretizado nesta ilha em forma de ovo. Até mesmo alguém tão bem informado quanto Darren ficou estupefato. Ele estava genuinamente impressionado com o gênio de Vegapunk. Numa época em que a maioria das nações e civis ainda dependiam de tochas e lampiões a óleo, e em que as armas de pederneira e os canhões continuavam sendo o padrão para armas de fogo, Vegapunk de alguma forma desenvolveu tecnologias que estavam séculos à frente de seu tempo. Essa árvore tecnológica não era apenas avançada, ela estava quebrada. Portanto, esta é a área central do Instituto. Enquanto Darren contemplava tudo em silêncio, Borsalino parou em frente a uma porta de aparência bastante simples. Ele se virou para Darren e Stussy com um sorriso. Este é o escritório do homem conhecido como gênio 500 anos à frente do seu tempo, Dr. Vegapunk. No instante em que ele disse isso, Stussy instintivamente prendeu a respiração, visivelmente incapaz de conter sua empolgação. Finalmente, ela ia ver o Dr. Vegapunk novamente. Ela cerrou os punhos com força. Borsalino ergueu a mão e bateu levemente na porta. Uma voz baixa respondeu de dentro, e ele a empurrou, abrindo-a. Dr. Vegapunk, aquele que você estava esperando. Eu o trouxe. A porta rangeu ao abrir, revelando um laboratório modesto e um tanto desorganizado. Máquinas gigantescas, placas de Petri e tubulações grossas revestiam as paredes. Fios se entrecruzavam em uma bagunça caótica. O chão estava coberto de esboços de projetos antigos e novos. Um forte cheiro artificial de aromatizador de ambientes pairava no ar. Os olhares de Darren e Stussy se fixaram na figura parada no extremo oposto do laboratório. Cabelo preto ralo, uma camisa manchada, um suéter de lã, calças pretas. Se você ignorasse suas feições bizarras, ele pareceria um velho completamente comum, um tanto desgrenhado. Mas ninguém conseguia ignorar suas feições. Eles eram muito bizarros. Sua língua era absurdamente comprida, saindo da boca e pendendo até o estômago. Ele não era particularmente alto, mas sua cabeça era enorme e tinha um formato estranho. Uma testa bulbosa e nua e cabelos ralos davam a impressão de uma lâmpada gigante brotando para cima. Seu cérebro grotescamente grande transformou o que deveria ser um homem com menos de 1,5 metros de altura em alguém com mais de 3 metros de altura. Apenas pela aparência, ninguém em sã consciência acreditaria que aquele velho assustador e deformado de forma caricata era o maior gênio científico do mundo, Vegapunk. Mas Darren o reconheceu imediatamente. Não havia como se enganar, isto era definitivamente Vegapunk. Porque tirando a testa que parecia a traseira de um babuíno, esse velhinho era a cara daquele tal de Einstein dos livros de história da Terra. Não, ele não apenas se parecia fisicamente. Ele estava exatamente igual.
Doutor Vegapunk. Antes que Darren pudesse falar, Stussy gritou animadamente de trás dele. Vegapunk se virou para ela, ajeitou os óculos e sorriu. Você cresceu, Stussy-chan. Sinto muito por não ter tido a oportunidade de avisá-lo. Antes, houve um acidente no laboratório de Punk Hazard. Os olhos de Stussy ficaram ligeiramente vermelhos. Ela balançou a cabeça negativamente. Contanto que você esteja em segurança, doutor, isso é tudo que importa. Vegapunk deu uma risadinha e então voltou sua atenção para Darren. Você deve ser Rogers Darren. Já ouvi seu nome tantas vezes que perdi a conta. Ele estendeu a mão. Imagino que a Stussy-chan tenha lhe causado bastante trabalho. Permita-me pedir desculpas em nome dela. Stussy paralisou com o rosto visivelmente vermelho. A expressão de Darren se contraiu em leve confusão. Por que tenho a sensação de que estou conhecendo meus pais? Ignorando completamente Borsalino, que se sentara ali perto com o queixo apoiado na mão e uma expressão divertida no rosto. Darren deu um passo à frente com um sorriso educado e apertou a mão de Vegapunk. Eu é que deveria dizer que é uma honra, Dr. Vegapunk. Ele sorriu. Conheci vários cientistas brilhantes ao longo da minha vida. Como Vinsmoke Jude, o antigo governante do Mar do Norte e chefe da Germa 66. E Queen, o principal executivo dos Piratas das Feras, também conhecido como a Peste. O trabalho de Jude em engenharia genética foi impressionante, e a pesquisa em biomodificação de Queen foi impecável. Mas hoje, aqui no EGIAD, eu realmente vi o que significa ser o maior cientista do mundo. Capítulo 884. Ao ouvir os elogios descarados de Darren, Stussy, que estava ao lado dele, não conseguiu evitar virar a cabeça e revirar os olhos com força. Sinceramente, ela ficou um pouco envergonhada. Agora ela finalmente entendia como Darren conseguia prosperar onde quer que fosse. A maneira como ele conseguia fazer elogios tão refinados e convincentes na hora. Era impressionante. Stussy imaginou que se qualquer outra pessoa tivesse dito algo parecido, as pessoas poderiam ter acreditado de verdade, completamente conquistadas pelos elogios de Darren. Mas mesmo assim, você acha que alguém como o Dr. Vegapunk é igual àqueles tolos superficiais que você costuma encantar? Com um sorriso discreto, ela se acomodou, esperando que aquilo desse terrivelmente errado. E com certeza, em vez de sorrir, Vegapunk franziu a testa para Darren. Darren-san, você realmente acha que eu sou tão superficial assim? Você acha que esse tipo de bajulação me faria feliz? Darren assentiu sinceramente e respondeu em um tom calmo e respeitoso. Por que não seria? Ele soltou um suspiro com a expressão suavizada. Comparado a você, Dr. Vegapunk, eu sou apenas um homem comum e grosseiro. Não consigo sequer começar a compreender o seu nível de conhecimento. Então tudo o que posso fazer é oferecer meu julgamento a partir de uma perspectiva limitada. Se eu te ofendi, peço sinceras desculpas. Mas Vegapunk balançou a cabeça repentinamente. Não, Darren-san, você me entendeu mal. Darren parecia confuso. Vegapunk o encarou com um olhar sério e após uma breve pausa virou a cabeça. Coçando a lateral da cabeça, ele não conseguiu conter um pequeno sorriso. O que eu quis dizer foi, mesmo que você me elogie assim, não é como se eu fosse me sentir feliz. Rachadura. Stussy sentiu como se algo dentro de seu cérebro tivesse se despedaçado. Ela ficou ali parada, atonita como se tivesse sido atingida por um raio. O Dr. Vegapunk realmente usou você nesse tom respeitoso? Darren, percebendo a reação dela, não conseguiu conter uma risadinha. Portanto, mesmo o chamado gênio 500 anos à frente do seu tempo ainda era apenas humano. Quem não gosta de receber um pouco de elogio? E o segredo? Tudo depende de quem diz isso. Se essas palavras tivessem saído da boca de Borsalino, acompanhadas daquele sorriso presunçoso, e as pessoas simplesmente presumiriam que ele estava sendo sarcástico. Mas vindo de alguém como Darren, um oficial experiente e respeitado, usando a clássica abordagem de um sobe, um desce, nem mesmo Vegapunk escapou. Ai, Darren-san, já que você veio de tão longe e eu não preparei nada com antecedência, por favor, sente-se. Vegapunk tossiu educadamente, respirou fundo e falou solenemente. Nesse caso, permita-me apresentar aquela que considero ser a minha maior invenção. Sua maior invenção? Os olhos de Darren brilharam. Fora do laboratório, ele já tinha visto do que Vegapunk era capaz. O fator de linhagem, a Akuma no Mi artificial. Só isso já o havia impressionado. Mas agora parecia que Vegapunk estava escondendo algo ainda mais incrível? Instintivamente, Darren lançou um olhar para Borsalino. Em determinado momento, o cara puxou uma cadeira e começou a roer as unhas preguiçosamente, parecendo completamente desinteressado. Ao ver isso, Darren não disse nada. Simplesmente esperou. Vegapunk se virou e tirou uma pequena garrafa de vidro da gaveta. Em seguida, com uma pinça, ele colocou cuidadosamente 2 cápsulas do tamanho de um prego em copos separados. Darren-san, você está pronto? Isto é o que acredito ser a minha maior criação. Eu chamo isso de o sonho da humanidade. Os olhos de Vegapunk brilhavam com uma excitação fanática enquanto ele olhava para as 2 xícaras. Ele abriu os braços e suas mãos tremeram levemente pela emoção. O sonho da humanidade. As pupilas de Darren se contraíram. O coração de Stussy batia forte e descompassadamente. Que tipo de criação poderia merecer um título como esse da Vegapunk? Eles nem sequer conseguiam imaginar. Apenas Borsalino permaneceu completamente impassível, ainda concentrado em suas unhas. Veja só. Vegapunk pegou cuidadosamente um conta-gotas e pingou uma única gota de água em cada um dos 2 copos. Todo o laboratório ficou em absoluto silêncio. Darren e Stussy prenderam a respiração, com os olhos fixos nas xícaras, com medo de perder até mesmo a menor mudança. De repente, 2 espirais de vapor branco subiam das xícaras. Então, algo incrível aconteceu. Assim que a gota d'água atingiu o recipiente, o líquido em seu interior começou a mudar rapidamente.
Um líquido espesso e escuro jorrou para cima, subindo quase até a borda antes de finalmente se depositar. Você viu isso? Vegapunk ergueu uma das xícaras bem alto, com uma expressão reverente e extasiada, como se estivesse segurando um artefato sagrado. Isto vai muito além da transformação convencional de materiais. Basta uma única gota de água para encher um copo. Stu se olhou fixamente, estupefato. Ela não entendeu muito bem o que Vegapunk estava dizendo, mas o olhar dela era de puro espanto. Darren, por outro lado, estava completamente paralisado, com uma série de linhas escuras se formando em sua testa. Ele reconheceu o cheiro imediatamente. O aroma intenso do café. Então isto é café? O canto da boca de Darren se contraiu incontrolavelmente. Exatamente. Vegapunk sorriu radiante e entregou-lhe a outra xícara. Que melhor maneira de despertar uma mente lenta em um corpo cansado do que com uma xícara quente de café aromático. Com o café, consegui criar inúmeras invenções e impulsionar minhas pesquisas. Ele tomou um gole, visivelmente revigorado. Sua testa brilhante até corou, como se ele tivesse acabado de rejuvenescer 10 anos. Uma gota de água e você tem uma xícara cheia de café fumegante. Esta é a minha fonte de inspiração, a minha nascente de energia, a minha musa pessoal. Enquanto Vegapunk divagava, a testa de Darren começou a pulsar com veias visíveis. Ele cerrou os punhos, mal conseguindo se conter. Se não fosse pela expressão intensamente séria e apaixonada de Vegapunk, ele teria pensado que o homem estava brincando com ele. Darren lançou um olhar rápido para Borsalino. O cara deu um largo sorriso para ele. Figuras. Você está aqui apenas para o espetáculo. Darren suspirou e se virou para Vegapunk, que parecia tão entusiasmado e orgulhoso que ele nem sabia como reagir. Funcionários de escritório precisando de café era uma coisa, mas o maior cientista do mundo? Deixe-me adivinhar. Darren-san, imagino que você esteja atualmente lidando com os efeitos colaterais do despertar da sua Akuma no Mi, certo? Vegapunk perguntou de repente. Darren pescou. Espera aí, esse café realmente melhora a capacidade cerebral? Capítulo 885. Darren jamais imaginou que uma simples xícara de café teria um efeito tão drástico em Vegapunk. Mesmo sob o efeito da cafeína, seu olhar parecia mais penetrante, mais brilhante, quase transbordando sabedoria. Ao perceber a surpresa no rosto de Darren, Vegapunk deu uma risadinha. Não subestime o poder da ciência, Darren-san. Ele apontou para uma tela próxima, onde várias linhas vermelhas pulsavam e dançavam. A princípio, Darren presumiu que fosse apenas mais um fluxo de dados experimentais. Havia muitos deles no laboratório de Vegapunk. Mas ao olhar mais de perto, percebeu com um sobressalto que os dados exibidos mediam a intensidade de seu próprio campo biomagnético. Dr. Vegapunk, o senhor consegue monitorar a intensidade do campo biomagnético remotamente? Darren franziu ligeiramente a testa, surpreso. Vegapunk sorriu. O campo biomagnético é essencialmente uma forma de energia radiante. Já que eu havia desconstruído as condições de transferência de energia da pica-pica no Mi de Borsalino, era natural que eu também explorasse as forças magnéticas. Mas quanto mais eu ia, mais obstáculos encontrava. E a cada um deles, meu respeito pela complexidade dessa força aumentava. A força eletromagnética parece ser um tipo de energia fundamental, misteriosa e vasta. Nem mesmo eu consegui compreender sua verdadeira natureza. Darren ficou em silêncio. Não era exagero, Vegapunk realmente merecia ser chamado de o cientista mais brilhante do mundo. Pensar que ele havia chegado ao ponto de abordar a força eletromagnética por meio de seus estudos sobre campos magnéticos. Do ponto de vista da física terrestre moderna, o eletromagnetismo é uma das 4 forças fundamentais do universo. Se alguém conseguisse compreendê-lo e dominá-lo completamente, exerceria um poder quase divino. Não se tratava apenas de mover metal. Significaria manipular pensamentos, criar tempestades, deslocar planetas, abrir buracos de minhoca para viagens interestelares, um poder divino. É claro que tudo isso era puramente teórico, impossível de se alcançar com a ciência atual. Mesmo assim, o fato de Vegapunk ter alcançado esse nível de conhecimento dentro de uma estrutura científica tão rudimentar era simplesmente extraordinário. Esse é um reino em que ainda não posso entrar, disse Vegapunk com um leve sorriso, um traço de arrependimento na voz, mas também uma aceitação despreocupada. É como se me faltasse uma peça fundamental do quebra-cabeça. Felizmente, a pesquisa sobre a fruta do diabo me trouxe alegria mais do que suficiente. Isso chamou a atenção de Darren imediatamente. Ele se animou, intrigado. Do outro lado do oceano, os melhores cientistas que ele conhecia tinham cada um suas especialidades. Vismok Jude da Germa 66, mestre em engenharia genética e armamento de alta tecnologia. Queen, a peste dos piratas das feras, que se dedicava à biomodificação e à pesquisa viral. E César Clown, o infame cientista do mal que trabalhou para Doflamingo e era conhecido por desenvolver Akuma no Mi artificiais. Cada um tinha seus próprios pontos fortes e obsessões. Mas e o Vegapunk? Ele havia dominado todas elas, e ido ainda mais longe, tornando-se a autoridade indiscutível em frutas do diabo. Ninguém neste mar sabia mais sobre eles. Darren havia despertado com sucesso a Jiki-Jiki no Mi e com a orientação de Queen, começar a treinar através da manipulação do campo magnético. Mas ele ainda tinha perguntas sem resposta, lacunas em seu entendimento que não conseguia preencher. Se Vegapunk pudesse fornecer as respostas, isso lhe pouparia anos de tentativas e erros. Dr. Vegapunk, há algumas coisas sobre as quais eu realmente gostaria da sua opinião. Darren explicou brevemente os problemas que vinha enfrentando e as inconsistências que não conseguia resolver. Vegapunk ouviu com calma e paciência, assentindo ocasionalmente enquanto acompanhava a explicação. Assim que Darren terminou, ele parou para refletir. Um leve sorriso se espalhou lentamente pelo seu rosto. Ele se virou para Darren, falando com uma confiança tranquila. Darren-san, ao longo de todos esses anos estudando Akuma no Mi, cheguei a perceber algo fundamental sobre o poder delas.
Qual é a essência da fruta do diabo? Ao ouvirem essas palavras, Darren e Stussy imediatamente se puseram em posição de sentido, com expressões cada vez mais sérias. Enquanto isso, Borsalino continuou limpando as unhas calmamente, como se nada estivesse acontecendo. Vegapunk estava de pé, com as mãos cruzadas atrás das costas, caminhando lentamente em frente à enorme janela que ia do chão ao teto do laboratório enquanto falava. A Akuma no Mi é essencialmente a busca da humanidade pela possibilidade de evolução. Os tipos Zoan refletem o potencial dos humanos de se adaptarem a animais selvagens em ambientes hostis. Os tipos Paramecia nascem das fantasias da humanidade de possuir poderes sobrenaturais para superar desastres e ameaças. E os tipos Logia representam a tentativa humana de dominar a própria força da natureza. As três classes de Akuma no Mi são, em sua essência, manifestações do desejo da humanidade de evoluir, mas essa evolução é antinatural. E por causa dessa natureza antinatural, é rejeitada pela mãe natureza pelo próprio mar. É por isso que os usuários de Akuma no Mi não conseguem nadar. O peito de Darren apertou ligeiramente. Enquanto ouvia, um pensamento pareceu passar-lhe pela mente, algo quase ao seu alcance, apenas para desaparecer antes que ele pudesse compreendê-lo. Stussy franziu a testa, absorvendo as palavras com um toque de confusão. Mas Vegapunk não se apressou. Ele simplesmente sorriu, tomando um gole de café com a tranquilidade de um homem que sabia que seu público o entenderia com o tempo. Então, o que você está dizendo é que as Akuma no Mi não são algo que existe naturalmente no mundo. Darren fez a pergunta abruptamente. O sorriso de Vegapunk se alargou visivelmente satisfeito. Ele acenou com a cabeça em sinal de aprovação para Darren. Exatamente, Darren-san. Você é tão perspicaz quanto eu já ouvi dizer. Você identificou o cerne da questão. Você tem razão. As Akuma no Mi podem não ter surgido por meios naturais. Talvez tenham nascido de um poder único, ou sido criadas por algum ser grandioso, ou talvez até mesmo surgido em um ambiente especial sob condições extraordinárias. Mas na verdade, a origem não importa. Porque desde o momento em que as Akuma no Mi surgiram, elas já estavam destinadas a ser imprevisíveis. E se elas personificam a ideia da evolução humana, algo inerentemente incerto, então é razoável supor que o desenvolvimento das habilidades das Akuma no Mi também seja imprevisível. E isso significa. Ele se virou completamente para encarar Darren, a voz calma, porém firme, enquanto cada palavra era proferida com peso. Darren-san, o caminho que você escolheu para despertar sua Akuma no Mi não está errado. Porque não existe um caminho correto, quando se trata de desbloquear o potencial de uma Akuma no Mi. Na verdade, qualquer desenvolvimento que ajude um ser vivo a se adaptar, que o impulsione em direção à sua própria forma de evolução, isso, em si, é o caminho certo. Capítulo 886. Não existe um caminho correto quando se trata de desenvolver uma Akuma no Mi. As palavras de Vegapunk deixaram Darren paralisado. Embora tivesse despertado a Jiki no Mi durante sua batalha com Michael, o líder dos Cavaleiros de Deus, os efeitos colaterais que se seguiram sempre o atormentaram. No fundo, ele não conseguia evitar duvidar de si mesmo. Afinal, na história original, independentemente do tipo de Akuma no Mi, nenhum despertar jamais apresentou efeitos colaterais tão graves. Com o tempo, ele descobriu como usar a rotação do campo magnético para auxiliar seu treinamento, conseguindo reduzir os efeitos colaterais a um nível tolerável. Mas mesmo assim, esse método nunca havia sido validado por nenhum especialista de verdade. O cara gordinho de suspensórios podia até ser um cientista genial, com certeza, mas sua especialidade era principalmente virologia e bioengenharia. Quando o assunto era um Akuma no Mi, seu conhecimento era extremamente limitado. Ele nem sequer tinha despertado a sua própria Akuma no Mi ainda. Mas agora, com a confirmação de Vegapunk, a última dúvida que Darren tinha desapareceu. Os efeitos colaterais terríveis de sua Akuma no Mi não eram uma falha. Ele estava despertando-a em uma direção que ninguém jamais havia explorado antes. Em outras palavras, essa foi uma forma de evolução que a humanidade jamais havia visto. Mas Darren-san, a voz de Vegapunk ficou mais grave. O caminho rumo a alturas maiores e desconhecidas está sempre cheio de obstáculos. Ele falou devagar. Pelo que avaliei, mesmo que você use o seu chamado método de campo magnético de baixa frequência para estimular a evolução, provavelmente não eliminará completamente os efeitos colaterais. Toxinas crônicas continuam sendo toxinas. Os cientistas adoram dizer, a dose faz o veneno, mas, na verdade, mesmo a menor dose se acumula com o tempo e acaba prejudicando o organismo. Darren franziu a testa. Então, o que o senhor está dizendo, Dr. Vegapunk, é que os danos causados pela rotação do campo magnético são inevitáveis. Vegapunk assentiu com a cabeça. Essa é a minha estimativa, mas pode haver exceções. Toda evolução tem um preço. Como as Akuma no Mi são antinaturais por natureza, evoluí-la significa ir contra a própria natureza, e isso sempre exige um pagamento. Darren ficou em silêncio. Stussy lançou-lhe um olhar preocupado. Esse preço era bastante claro. Significava encurtar a expectativa de vida. Borsalino parou no meio da ação, levantando a cabeça para olhar para Darren. Vegapunk hesitou por um instante e então acrescentou repentinamente. Se você escolhesse uma direção diferente, o risco seria muito menor. A maioria dos despertares de Paramecia segue o mesmo caminho. Em vez de mudar a si mesmo, você influencia a matéria externa. Dessa forma, a sobrecarga no seu corpo seria muito menor. Mas se eu tivesse feito isso, eu não seria tão forte quanto sou agora, certo? Darren o interrompeu. Vegapunk piscou e respondeu hesitante. Provavelmente não. Pelo que entendi sobre a Jiki no Mi, despertá-la externamente permite, no máximo, atribuir polaridade positiva ou negativa a objetos externos, ou alterar ligeiramente os campos magnéticos dentro de um determinado alcance. Então não há problema nenhum. Darren riu de repente. O caminho seguro simplesmente não é para mim. Continuarei sendo um louco. Vegapunk franziu a testa e perguntou, intrigado.
Tem certeza, Darren-san? A vida humana só acontece uma vez. A longevidade é a base de toda a evolução. Uma vida longa, até mesmo a vida eterna, sempre foi o sonho supremo da humanidade. Venho pesquisando isso há anos, mas o envelhecimento físico é inevitável. É por isso que planejo separar meu cérebro do meu corpo. A carne pode definhar e morrer, mas o pensamento e o conhecimento podem perdurar. Com isso, terei tempo suficiente para buscar a verdade e a compreensão. Darren lançou um olhar para a cabeça grotescamente desproporcional de Vegapunk. Aquele cérebro bizarro continha conhecimento além de qualquer coisa que um ser humano pudesse imaginar. Dr. Vegapunk, admiro sua dedicação à verdade e ao conhecimento. Mas eu não sou como você. Sou apenas um homem comum. Um leve sorriso surgiu nos cantos da boca de Darren. Se eu quisesse viver uma vida longa, jamais teria me voltado contra os 5 anciãos na ilha Filsec. Claro, a longevidade importa, mas nunca tive interesse em buscar conhecimento ou verdade. Se eu não consigo viver o momento presente com tudo o que tenho, simplesmente começo a me sentir perdido. Nesse instante, Darren congelou repentinamente. Vegapunk também congelou. Stussy permaneceu imóvel. Os olhos de Borsalino se arregalaram ligeiramente por baixo dos óculos escuros, e sua expressão se transformou em algo surpreendentemente complexo. Foi como se o próprio mundo tivesse parado por um instante. Então, no instante seguinte, bum! Uma força imensa e opressiva explodiu do corpo de Darren, vasta e insondável como o oceano, ilimitada como o céu, irrompendo em todas as direções. Num instante, relâmpagos negros e vermelhos crepitaram violentamente, inundando todo o laboratório. Objetos de vidro e instrumentos se estilhaçaram sob a enorme pressão, explodindo em fumaça com estalos e estrondos agudos. As criaturas modificadas e as bestas de aço ao redor deles caíram uma após a outra, algumas espumando pela boca e vendo estrelas, outras soltando faíscas e fumaça pela cabeça devido à sobrecarga de seus circuitos. Essa aura avassaladora não se limitou às paredes do laboratório, ela apenas se intensificou, varrendo toda a ilha num piscar de olhos. Se alguém estivesse observando do céu acima da ilha Giad, teria testemunhado uma cena aterradora. Os céus sobre toda a ilha estavam repletos de ventos uivantes e relâmpagos vermelho escuros. As nuvens agitavam-se violentamente e o mar abaixo rugia com ondas gigantescas. O mundo parecia uma visão do inferno. Isso é aqui do Conquistador. Vegapunk, agora protegido atrás de Borsalino sem nem perceber o que aconteceu, parecia que ia desabar sob a força do impacto, mas seus olhos permaneceram bem abertos, fixos nos cabelos selvagens e despenteados de Darren. Stussy olhou incrédula, erguendo um braço para se proteger, mas seu corpo continuava sendo empurrado para trás, passo a passo. A expressão de Borsalino mudou novamente, e então se estabilizou em um sorriso fraco e indecifrável. E então, apenas alguns segundos depois, a aura que surgiu como um trovão desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Todos sentiram a respiração se acalmar de repente, e todo o caos pareceu desaparecer num instante. No laboratório destruído, com papéis voando e vidros estilhaçando sob os pés, o jovem de cabelos negros ficou ali parado, atordoado, olhando fixamente para as próprias mãos, ainda sob o efeito do choque. Não conseguia alcançar isso. Ele murmurou como se estivesse terminando a frase que ia dizer: justiça como eu quiser. Capítulo 887. Justiça como eu quiser. Folhas de papel branco cobertas com dados e projetos experimentais flutuavam caoticamente pelo ar. Fumaça preta saía da enorme máquina, e várias luzes de sinalização piscavam com um brilho vermelho intenso. O laboratório estava em completo silêncio. Para Vegapunk e os outros, a figura do jovem de cabelos negros parecia incrivelmente alta e imponente naquele momento. Eles olharam para Darren em choque. Stussy e Vegapunk ofegaram com os rostos pálidos. Vegapunk, em particular, estava com suor frio escorrendo de sua testa desproporcional e enorme. Ficou claro, se Borsalino não tivesse aparecido bem a tempo de protegê-lo da maior parte do Aqui do Conquistador, ele teria desmaiado na hora, como as criaturas modificadas do lado de fora do laboratório. Stussy não estava em situação muito melhor. As costas de seu vestido branco estavam encharcadas de suor, seus lábios haviam perdido toda a cor e até mesmo suas presas de vampiro haviam se estendido involuntariamente. Aquela aura aterradora que Darren emanou, apesar de não ser direcionada a ela, ainda assim desencadeou uma sensação avassaladora de morte iminente. Era sufocante, como se o próprio ar tivesse congelado e até o vazio tivesse se solidificado. Naquele instante, ela teve uma sensação assustadoramente clara. Se Darren liberasse todo o seu Aqui do Conquistador contra ela, ela não seria capaz nem de mover um dedo. Matá-la seria tão fácil para ele quanto esmagar uma formiga. Esse nível de Aqui do Conquistador era simplesmente assustador demais. E não foram só eles, até o próprio Darren ficou surpreso. Será que acabei de romper a barreira? Seu olhar estava distante. Ele olhou para baixo, encarando fixamente as próprias mãos, os nós dos dedos bem definidos, momentaneamente incapaz de processar o que havia acontecido. Sua percepção inata se espalhou instintivamente e finalmente ele viu. Dados sobre a força do seu Aqui do Conquistador. Aqui do Conquistador, 90.000. Ao olhar para aquele número, uma onda avassaladora de emoção invadiu seu peito. De 89.999 para 90.000, uma diferença de apenas 0,001. Mas para Darren, aquela pequena lacuna era como um abismo vasto e intransponível. Por mais fortes que fossem seus oponentes, por mais desesperadora que fosse a situação, ele nunca havia conseguido ultrapassá-la.
Já fazia tanto tempo. Desde que seu Aqui do Conquistador atingiu 89.999, ele não conseguia mais se lembrar de quanto tempo havia ficado preso. Com o tempo, ele até parou de tentar ativamente ir além, concentrando-se em vez disso na força física, no Aqui do armamento e no Aqui da observação, coisas que ele podia medir, coisas que ele podia melhorar através de treinamento sistemático. Afinal, ao contrário da natureza abstrata e elusiva do Aqui do Conquistador, força de vontade, espírito, ambição. Essas outras forças eram tangíveis. Mas ali no Eguiad, de forma completamente inesperada, ele havia conseguido. Mas à medida que o choque diminuía, a compreensão foi lentamente surgindo para ele. O Aqui do Conquistador é, em sua essência, uma manifestação de vontade e espírito. Quanto mais forte a vontade, mais audacioso o espírito, mais forte o Aqui. Naquele breve diálogo com Vegapunk, ele havia, sem perceber, reafirmado suas próprias crenças. Mais uma vez, ele havia definido sua justiça. Somando-se a todo o crescimento e experiência que ele havia acumulado até então, a base já estava estabelecida. E juntos, esses fatores finalmente o impulsionaram para a frente. Aquele 0,001, embora minúsculo em números, foi, aos olhos de Darren, um salto qualitativo. Porque isso significava um futuro com muito mais potencial. Com base na experiência de treinamento anterior, uma vez que as garras em um atributo fossem quebradas, esse atributo normalmente entraria em uma fase de crescimento rápido logo em seguida. E a julgar pela aura que ele acabará de liberar sem nem mesmo querer, essa diferença de 0,001 era claramente muito mais significativa em termos de força real do que os números sugeriam. Os olhos de Darren brilharam gradualmente. Inconscientemente ele cerrou os punhos. Zizizi. Uma faixa de Aqui preta e vermelha crepitou em sua palma, e então se estilhaçou quando ele fechou os dedos em torno dela. A cena fez Stussy e Vegapunk estremecerem, com as pálpebras tremendo incontrolavelmente. O sorriso de Borsalino se alargou, um toque de intriga cintilando em sua expressão. Enquanto isso, Darren fez uma pausa por um momento, franzindo a testa enquanto se lembrava cuidadosamente daquela sensação. Essa sensação não foi apenas um aumento de força. Era mais nítido, mais preciso, mais refinado. Era como se seu Aqui do Conquistador tivesse se tornado mais delicado e controlado. Se seu Aqui do Conquistador anterior, abaixo de 90, tivesse sido como um T-Rex selvagem que destruía tudo em seu caminho no momento em que irrompia. Agora, aquele mesmo T-Rex não apenas havia ficado mais forte, como também havia adquirido a compostura e a precisão de um leopardo. Será possível? Darren estreitou os olhos, como se estivesse se lembrando de algo. Se ele continuasse explorando e desenvolvendo nessa direção, seria possível que ele eventualmente dominasse a técnica de infundir Aqui do Conquistador? O pensamento fez soltar um suspiro lento e profundo, os cantos de sua boca se elevando levemente. Era assim que se sentia a clareza. Mesmo que seu Aqui do Conquistador ainda não tivesse evoluído para uma nova habilidade, ele sabia que aquele dia não estava longe. Que assustador, seu Aqui ficou mais forte de novo. A voz provocadora de Borsalino quebrou subitamente o silêncio no laboratório. Isso é uma baita dor de cabeça, Darren. Ele coçou a cabeça em fingida frustração, abrindo os braços com um suspiro. Com coisas assim, não tem mais como eu prender um inimigo mortal do governo, como você. Seu Aqui do Conquistador é forte o suficiente para afetar a matéria. Sob sua pressão, até mesmo minha capacidade de ficar intangível está começando a falhar. Darren revirou os olhos em exasperação. Como se você já estivesse planejando me prender desde o início. Para ser sincero, Darren estava meio que torcendo para que Borsalino tomasse a iniciativa. Não por nenhum motivo específico. Ele estava genuinamente curioso para descobrir a verdadeira força daquele cara. Afinal, em menos de 3 minutos de conversa com Vegapunk, ele obteve informações que impulsionaram seu treinamento. Mesmo que isso não tenha sido inteiramente mérito de Vegapunk, a pesquisa do homem sobre Akuma no Mi era incomparável. E Borsalino? Foi a ele que o governo mundial concedeu acesso total ao Eguiad, a pessoa mais próxima de Vegapunk. Capítulo 888. Como o homem que desvendou com sucesso os segredos do fator linhagem, Vegapunk era, sem dúvida, a maior autoridade em Akuma no Mi em todo o oceano. E Borsalino, como chefe da divisão de ciência e tecnologia marinha, era a pessoa mais próxima de Vegapunk. Pelo que Darren havia visto durante a breve interação entre eles, ficou claro que os dois tinham um bom relacionamento. Isso fez de Borsalino a pessoa com maior conhecimento sobre a pesquisa de Vegapunk, alguém com acesso direto e em primeira mão aos dados. Aliado ao seu próprio talento monstruoso, Darren não tinha dúvidas de que o conhecimento desse cara sobre Akuma no Mi era, no mínimo, tão bom quanto o seu, se não superior. Se essa suposição fosse verdadeira, quão poderoso Borsalino realmente havia se tornado. Até hoje, Darren nunca o tinha visto dar tudo de si. Graças à velocidade e mobilidade excepcionais da Pika-Pika no Mi, esse desgraçado sempre lidava com todos os oponentes com facilidade, tornando impossível avaliar onde estavam seus verdadeiros limites. Sinceramente, deixando tudo de lado, a curiosidade de Darren por si só o fez ansiar por desafiá-lo. Mas conhecendo Borsalino, Darren imaginou que o homem jamais se arriscaria completamente. Provavelmente, ele apenas confiaria na mobilidade de sua fruta para brincar de esconde-esconde, ou pior, nem se daria ao trabalho de correr e simplesmente se renderia ali mesmo. E isso não teria graça nenhuma. Isso acabaria completamente com a emoção da luta. É mesmo? Pessoalmente, acho que você ainda está escondendo muita coisa, Borsalino. Darren respondeu casualmente. Borsalino simplesmente deu de ombros, seus olhos piscando levemente, mas não disse nada. Vendo isso, Darren não insistiu no assunto. Ele se virou para Vegapunk e disse em voz baixa. Dr. Vegapunk, a verdade é que, eu vim aqui com outro objetivo. Vegapunk tomou alguns goles de seu café, aproveitando a breve pausa para se recuperar um pouco dos efeitos do choque de Aqui.
Depois de recuperar o fôlego, esboçou um leve sorriso. Darin-san, você veio aqui para me levar com você, não é? Darin piscou e em seguida estreitou os olhos. Isso mesmo, Dr. Vegapunk. Um gênio como você não deveria ser acorrentado pelo governo mundial, muito menos ter sua vida constantemente em perigo. Enquanto falava, instintivamente lançou um olhar para Borsalino. Tenho certeza de que posso te tirar de lá em segurança. Ao ver o olhar ansioso de Darin, Borsalino imediatamente ergueu as mãos em sinal de rendição simulada e deu um passo para trás, fazendo uma careta engraçada. Você está meio assustador agora, Darin. Se você pretende capturar o Dr. Vegapunk à força, não tenho a menor intenção de impedi-lo. Ah, sério? Você nem vai tentar me impedir? A boca de Darin se contraiu levemente com isso. Mas pensando bem, talvez não tenha sido uma coisa tão ruim assim. Darin-san, acho que você pode ter entendido algo errado. Naquele instante, Vegapunk deu uma risadinha sem graça, olhou para Darin e então pareceu perceber algo quando seu olhar se voltou para Stussy. Ela olhou nos olhos dele com um olhar que misturava preocupação e uma silenciosa expectativa. Vegapunk balançou a cabeça com um sorriso gentil e disse suavemente: Stussy-chan, está tudo bem. Você não precisa se preocupar com a minha segurança. Eu sei me cuidar. Ele se virou para Darin com uma expressão calma. Darin-san, agradeço muito a sua preocupação. Obrigada por ter vindo de tão longe só por minha causa. Embora eu esteja atualmente sob forte vigilância do governo, para mim, está a sensação de maior liberdade que já senti em toda a minha vida. Na época em que eu trabalhava na MADS, nossa pesquisa constantemente esbarrava em problemas de financiamento. Muitas ideias, invenções, teorias e criações fracassaram, não por serem falhas, mas por causa do obstáculo cruel e muito comum que é o dinheiro. Vegapunk soltou um longo suspiro. Para ser honesto, já chega dessa vida. Entrar para o governo mundial pode não ser a escolha ideal, mas pelo menos aqui consegui acesso a financiamento e recursos sem precedentes. Posso desenvolver qualquer conceito que eu quiser, mesmo que alguns deles sejam absurdamente caros e não tenham nenhuma utilidade prática real. Darin franziu a testa, mas por dentro não ficou tão surpreso assim. Com a genialidade e a determinação de Vegapunk, se ele realmente não quisesse trabalhar para o governo mundial, teria encontrado inúmeras maneiras de sair dessa situação. Mas, desde o momento em que Darin entrou na IGIAD e viu as inúmeras invenções revolucionárias, uma suspeita crescente começou a surgir. Vegapunk provavelmente não tinha intenção de ir embora. Mas Dr. Vegapunk. Stussy mordeu o lábio inferior, com a voz carregada de urgência. Vegapunk ergueu a mão para impedi-la. Stussy, não sei se você consegue entender como me sinto, mas está a minha escolha. Ele deu um leve sorriso. Como Darin-san acabou de dizer, qual é o sentido de uma vida longa se você não pode vivê-la ao máximo? Para mim, mesmo com algumas limitações, estou transformando meus sonhos em realidade de forma constante. E para mim, isso basta. Stussy encarou o brilho nos olhos de Vegapunk e se viu incapaz de argumentar. Aqui no IGIAD, Vegapunk de fato havia perdido um certo grau de liberdade pessoal. Mas ao mesmo tempo ele havia conquistado a liberdade de criar, explorar e inventar. E para alguém como Vegapunk, a ciência e a pesquisa importavam muito mais do que a liberdade, talvez até mais do que a própria vida. E se eu lhe desse financiamento suficiente? Darin perguntou de repente. Vegapunk balançou a cabeça negativamente. Darin-san, eu sei que você controla uma riqueza considerável, mas o financiamento que minha pesquisa exige ultrapassa em muito a sua imaginação. Mesmo que você drenasse toda a receita tributária do Mar do Norte, mal faria diferença. Somente o governo mundial, com seu domínio sobre a economia global, pode fornecer o tipo de apoio de que preciso. Além disso, a pesquisa não se resume apenas a dinheiro. Equipamentos, conhecimento pessoal, instalações, ambiente, tudo isso importa. Ele olhou para Darin com uma expressão calma e resoluta. Este é o meu caminho. Darin e Stussy foram embora. Vegapunk já havia tomado sua decisão, e Darin não tinha como realmente mudá-la. Afinal, não era como se ele pudesse simplesmente obrigá-lo. Pelo menos, o lado positivo era que, contanto que Vegapunk não ultrapassasse nenhum limite, o governo mundial estava mais preocupado em mantê-lo vivo do que qualquer outra pessoa. Tenho obrigações militares, então vou te deixar aqui, perto da entrada do IGIAD. Borsalino deu a Darin um sorriso largo e espontâneo. Darin parou abruptamente, um Dendemushi aparecendo de repente em sua mão. As pupilas de Stussy se contraíram instantaneamente, transformando-se em pontos minúsculos. Um Dendemushi de vigilância, para os 5 anciãos. Ela gritou em choque com o rosto pálido. Mas o que a chocou ainda mais foi a aparente indiferença de Darin e Borsalino. Encontrei isso no laboratório de Vegapunk. Darin jogou o Dendemushi para Borsalino casualmente com um leve sorriso. Borsalino, você não tem medo de que os 5 anciãos descubram? Borsalino pesou o Dendemushi em sua mão, deu de ombros e se virou para ir embora. Acenando preguiçosamente, ele respondeu com um sorriso na voz. Você não percebe? Darin ficou paralisado. Enquanto Borsalino se afastava, a palavra justiça tremulava levemente nas costas de sua capa esvoaçante, como algo fugaz dançando ao vento. Capítulo 889. Uma vaga sensação de justiça pairava ao vento enquanto a figura alta se afastava lentamente. Darin observou em silêncio as costas de Borsalino desaparecerem no final da rua, perdido em pensamentos e sem dizer nada por um longo tempo. Kizaru é um caso estranho, muito difícil de decifrar. Stussy se pronunciou de repente ao lado dele. De acordo com os arquivos internos de inteligência do governo mundial, ele é considerado extremamente leal, ainda mais do que o almirante Sengoku. Mas, curiosamente, entre todos esses monstros do quartel-general dos fuzileiros navais, a taxa de conclusão de missões dele é a mais baixa. E eu sempre tive a sensação. Suas sobrancelhas delicadamente desenhadas franziram-se ligeiramente enquanto ela baixava a voz.
Ele descobriu há muito tempo que eu trabalhava para o Dr. Vegapunka, que eu só entrei para CP0 para me infiltrar e coletar informações para ele. Mas ele agiu como se não soubesse de nada. Nunca me abordou e com certeza nunca me denunciou aos superiores. Enquanto ouvia, um leve sorriso surgiu lentamente no rosto de Darren. Isso é típico do Borsalino. Mas na verdade, não é só você, até eu, que costumava ser seu camarada e colega oficial. Nunca consegui enxergar através daquele macaco amarelo. Stu apertou os lábios, parecendo um pouco indignada. Ele está apenas se apoiando nos poderes especiais da Pica-Pica no Mi. Darren balançou a cabeça com um sorriso. A Pica-Pica no Mi é certamente forte, mas não é isso que realmente o torna perigoso. O que diferencia Borsalino é sua postura em constante mudança. Justiça ambígua. É isso que lhe permite permanecer nesse espaço neutro. Como ninguém consegue definir sua posição, não há como contestá-lo. É por isso que ele consegue lidar com qualquer situação com facilidade. Ele observa tudo como um mero espectador, sempre de fora, olhando para dentro. Stu lançou um olhar de soslaio para o rosto de Darren, intrigada. Ela não esperava que alguém tão poderoso quanto Darren falasse tão bem de seu antigo colega. Afinal, Darren nem sequer deu atenção ao almirante Sengoku. Mas essa história de justiça ambígua, não é só uma desculpa para relaxar? Perguntou ela, confusa. Ela aprendeu expressões peculiares como relaxar e ficar de boa conversando com Darren. Não, existe uma diferença bastante grande. Darren soltou uma risadinha e disse calmamente. Para ser honesto, admiro a sua visão da vida. Ao contrário da maioria das pessoas neste mundo que simplesmente se deixam levar pela corrente, Borsalino sabe exatamente o tipo de vida que deseja. E o tipo de objetivos que busca. Ele é preguiçoso, não inútil. A chamada justiça ambígua significa basicamente isso funciona, aquilo funciona, mas, na realidade, quem decide o que funciona ou não é o mundo, é o próprio Borsalino. Se eu achar que isso está bom, eu farei. Se eu achar que aquilo está bom, eu farei. Nenhum padrão, nenhuma opinião externa pode influenciá-lo nem um pouco. Stu se ouviu, entendendo parcialmente, depois pareceu se lembrar de algo e perguntou. Então, qual a diferença disso para a sua justiça de fazer o que quiser? Darren fez uma pausa por um segundo e depois deu um sorriso cúmplice. A diferença é que, em alguns aspectos, ele tem ainda menos limites do que eu. É por isso que ele ainda consegue tolerar o governo mundial e os 5 anciãos. Com isso, Darren balançou a cabeça negativamente. Precisamos nos mexer. Se continuarmos insistindo nesse Dendemushi por muito tempo, nem mesmo a lábia do Borsalino será suficiente para convencê-lo a sair dessa. Egiad, Borsalino acabará de entrar no instituto de pesquisa quando o som agudo de um Dendemushi ecoou do bolso de seu casaco. Bru. Um sorriso irônico surgiu em seus lábios enquanto ele lentamente retirava o Dendemushi militar e respondia em seu tom descontraído de sempre. Moshi, Borsalino falando. Uma voz rouca, fria e envelhecida veio do outro lado da linha. Borsalino, aconteceu alguma coisa na Egiad? O sinal de vigilância Dendemushi foi cortado por 5 minutos inteiros. Borsalino coçou a cabeça com uma expressão preocupada. São Saturn-sama, eis o que aconteceu. Um dos experimentos do Dr. Vegapunka deu errado repentinamente. A explosão do equipamento causou um desligamento temporário de todos os dispositivos eletrônicos dentro da instalação. Graças aos robôs de manutenção, a maior parte do equipamento já voltou ao normal. E se você estiver ouvindo pelo Dendemushi, deve conseguir ouvir o trabalho de reparo em andamento, certo? Por outro lado, Terra Santa Maria Geoise, Castelo de Pangeia, Salão do Poder. Saturn Sente permaneceu em silêncio, com uma expressão sombria enquanto escutava através de seu fone de ouvido de monitoramento. De fato, o som de reparos robóticos frenéticos chegava claramente até ele. Ative seu vídeo Dendemushi. Poucos segundos depois, Saturn Sente se pronunciou com uma voz rouca. Sem problema algum. Borsalino respondeu com um sorriso alegre e habilitou a transmissão de vídeo. Uma projeção surgiu rapidamente na parede branca e imaculada do Salão do Poder, exibindo o caos dentro do laboratório de pesquisa dos cabeças de ovo. Formas de vida modificadas transportavam suprimentos, e robôs equipados com furadeiras e maçaricos se esforçavam para consertar máquinas danificadas. Fumaça preta saía de vários dispositivos, e cacos de vidro estavam espalhados pelo chão. A dúvida nos olhos de Saturn começou a desaparecer. Como deus guerreiro da ciência e da defesa do governo mundial, e ele próprio um cientista, pôde afirmar imediatamente que o dano era compatível com um pequeno acidente experimental. Se um intruso tivesse desencadeado uma batalha em grande escala, as consequências não teriam sido essas. Onde está Vegapunka? Saturn fez uma pausa por um instante e então perguntou. Borsalino manteve seu tom descontraído. O Dr. Vegapunka ainda está no laboratório. Ele diz que o experimento está em um estágio crítico de descoberta e provavelmente está totalmente absorto em sua pesquisa. Você quer que eu o chame para uma reunião direta? Saturn hesitou por um instante, depois balançou a cabeça negativamente. Não, isso não será necessário. Esse experimento é crucial. Diga a Vegapunka para terminar sua pesquisa o mais rápido possível. Que ele saiba, quando o trabalho dele for bem sucedido, esse será o dia em que acabaremos com a guerra neste mundo. Suas pesquisas trarão paz eterna a este mar. Capítulo 890. O Dendemushi na mão de Borsalino silenciou mais uma vez. Ele ficou imóvel, perdido em pensamentos. Robôs de reparo carregando peças e ferramentas passavam por ele um após o outro, mas ele não lhes dava atenção, permanecendo imóvel. Trazer paz eterna ao mundo? Em certo momento, os lábios de Borsalino se entreabriram enquanto ele murmurava algo para si mesmo. Então, um sorriso zombeteiro familiar retornou lentamente ao seu rosto. Que assustador! Ele murmurou algo em voz baixa, mas inaudível, depois ergueu a mão, empurrou a porta do laboratório e entrou.
Dr. Vegapunk, Saturn-sama já está ciente do que aconteceu aqui. Borsalino sorriu ao encontrar o olhar ligeiramente perplexo de Vegapunk. Já expliquei que foi apenas um pequeno acidente de laboratório. Os custos de reparo e a próxima rodada de financiamento chegarão em 3 dias. Um acidente de laboratório? Vegapunk congelou com o rosto demonstrando confusão, até que notou o sorriso alegre de Borsalino. A compreensão o atingiu instantaneamente e ele disse rapidamente: sim, ninguém poderia ter previsto algo assim? Borsalino, se não fosse pela sua proteção, eu talvez não tivesse conseguido sair ileso. Sério, você me fez um enorme favor. Borsalino deu uma risadinha, abrindo os braços como se estivesse indefeso. Não precisa me agradecer. Sou apenas um trabalhador, Dr. Vegapunk. Mas São Saturno espera que você possa acelerar seus experimentos. Ele me disse para transmitir uma mensagem. O dia em que sua pesquisa for bem-sucedida será o dia em que a guerra chegará ao fim neste mundo. E seu trabalho trará paz duradoura aos mares. Vegapunk ficou em silêncio por vários segundos. Eu entendo. Ele se virou lentamente com um lampejo de luz nos olhos. Este mundo verá paz. Novo mundo em algum lugar no mar. No porto de uma cidade costeira, o ar estava repleto de gritos ensurdecedores de batalha. O sangue escorria pelo chão, encharcando o mar. Civis escondidos à distância olhavam em choque para a cena unilateral à sua frente, sem conseguir acreditar que fosse real. Há poucos instantes, aquele bando de piratas arrogantes, tão poderosos que massacraram os guardas do reino com facilidade, estava sendo dizimado, sua formação desfeita, fugindo em total desordem sob o ataque de uma força vestida com capas negras. Esses caras, eles são fortes demais. Eles são apenas um bando de fuzileiros navais renegados. Caramba! Os piratas recuaram passo a passo, com os rostos pálidos enquanto observavam as figuras que se aproximavam. Eles tentaram xingar e parecer durões, mas suas mãos que seguravam as lâminas tremiam incontrolavelmente. Eles eram simplesmente fortes demais. Os piratas do Machado Maligno devastaram um novo mundo por eras, chegando a entrar em conflito com as forças dos piratas da Big Mom por território. Eles sobreviveram a inúmeras batalhas. Mas eles nunca tinham se deparado com uma força como essa. Cada um desses chamados neofuzileiros navais possuía o poder de pelo menos um capitão da marinha, ou até mesmo um comodoro. Sua coordenação em combate conjunto era impecável, não deixando brechas. Embora não possuísse o poder de fogo avassalador do corpo de fuzileiros navais formal, essa pequena e misteriosa unidade tinha coesão e disciplina que superavam em muito o quartel-general dos fuzileiros navais. Que se dane, vamos enfrentá-los. Um pirata careca rangeu os dentes de repente com um olhar feroz, empunhando uma cimitarra ensanguentada enquanto avançava em meio à multidão. Svi! Um raio de luz prateada como uma espada, rasgou o chão num clarão, desaparecendo tão rápido quanto apareceu. O pirata careca parou abruptamente no meio do passo, seu corpo inteiro enrijecendo. O mundo mergulhou num silêncio sepulcral. Então, enquanto os outros piratas assistiam horrorizados, uma fina headline surgiu lentamente pelo corpo do pirata careca, crescendo, e depois se alargando. Corte. Sangue escaldante jorrou da ferida como uma cachoeira carmesim. O pirata cambaleou, tentando desesperadamente estancar o corte em seu corpo com as 2 mãos, mas só conseguiu cair no chão em desespero. A cena macabra deixou os piratas ao redor tremendo de medo. Os piratas do Machado Maligno, recompensa total, 330 milhões de belis. Uma voz profunda e magnética ecoou, e uma figura alta e graciosa surgiu da multidão. Ela usava sapatos de salto alto rosa em suas longas pernas, seu rabo de cavalo preto balançando a cada passo. Uma capa preta esvoaçava atrás dela, exalando uma aura de autoridade gélida que fazia os outros recuarem instintivamente. Neofuzileiros navais. Em nome da justiça, executaremos vocês imediatamente. Gion ergueu seu meito dourado com uma das mãos, o olhar frio enquanto falava. Os piratas entraram em pânico, com os rostos tomados pelo pavor. Eles cerraram os dentes e gritaram, tentando se recompor. Droga, se ao menos nosso capitão estivesse aqui, vocês não seriam páreo para nós. Nosso capitão é um grande pirata com uma recompensa de mais de 200 milhões de belis. Até os oficiais da Big Mom perderam para ele. Gion inclinou ligeiramente a cabeça e disse calmamente: seu capitão? Assim que as palavras saíram de seus lábios, uma figura escura despencou do céu e se chocou contra a terra com um estrondo ensurdecedor. O chão tremeu sob seus pés e, quando a poeira baixou, uma cratera enorme surgiu diante deles. No centro, um homem segurava um enorme machado preto. Capitão! No instante em que reconheceram o corpo, os olhos dos piratas se arregalaram de terror, as pupilas se contraindo até ficarem do tamanho de pontinhos de alfinete. Antes que pudessem reagir, uma figura enorme caiu do céu como uma bala de canhão, atingindo o chão com um estrondo alto. Uma ampla capa preta chicoteava o ar, ostentando uma cruz invertida sinistra. Punhos negros? Zefir dos Punhos Negros. Um ex-almirante da marinha? Caramba! Ele também está aqui? Ele matou o capitão. Os piratas gritaram de terror. Punhos Negros? Desculpe, este velho não usa esse nome há muito tempo. Meu nome agora é Z. Os cabelos curtos e roxos do homem balançavam descontroladamente ao vento. Musculoso, usando óculos escuros e com apenas um braço restante, ele cerrou os dedos em um punho frouxo, um sorriso ousado se espalhando pelo seu rosto. Piratas, chegou a hora de enfrentarem a justiça. Assim que terminou, bateu com o braço no chão. Bum! Como uma montanha que desaba, todo o porto tremeu violentamente. Pilares de pedra maciços irrompem para o alto como uma floresta de lâminas, elevando-se aos céus. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 891. 10 segundos depois. O terreno a algumas centenas de metros do porto da cidade havia sido completamente transformado. Pilares de pedra pontiagudos cruzavam a área, elevando-se a dezenas de metros de altura, como se apontassem para os céus.
Os corpos dos piratas jaziam em pedaços, atravessados pelas colunas, alguns ainda pendurados no ar, com os músculos se contraindo involuntariamente. Machado maligno, Panamá mal se agarrava à vida, empalado em uma das torres de pedra. A parte inferior do seu corpo havia afundado na rocha, completamente imobilizada. Seu rosto estava encharcado de sangue, sua cabeça mole, ofegando pesadamente em busca de ar. Ele ainda estava vivo. Droga! A mão direita de Panamá ainda segurava o machado de batalha negro estilhaçado, sua voz rouca enquanto soltava um rosnado gutural. Tum, tum, tum. Passos firmes e poderosos se aproximavam. Logo, um par de botas militares pretas cobertas de poeira apareceu diante dele. Alguma última palavra? A voz era baixa e ressonante, carregando o peso de uma violência fria e decisiva. Últimas palavras. Panamá murmurou algo fraco, e de repente começou a ofegar com mais força. Ele ergueu a cabeça bruscamente, os olhos injetados de sangue fixando-se no homem de cabelos roxos à sua frente. Um sorriso insano se espalhou por seu rosto. Você não é aquele a quem chamam de Zefir dos Punhos Negros, o almirante que não mata? E agora você está reduzido a perguntar aos piratas quais foram suas últimas palavras. Qual é o problema, Zefir? Você abandonou as convicções que tanto prezava durante todos esses anos. Seu riso era repleto de veneno e escárnio, cortante e implacável. Tokikaki e os outros imediatamente se enfureceram, cerrando os dentes enquanto se preparavam para invadir e silenciá-lo. Mas de repente, por trás de Zefir, Gion ergueu a mão, fazendo um gesto para que parassem. Tokikaki e Amakagi e os outros oficiais da marinha pararam, confusos, mas então viram Gion balançando a cabeça calmamente, com os olhos ardendo em tranquila determinação. Um a um, eles ficaram imóveis. Diante do pirata zombeteiro, a expressão de Zefir permaneceu inalterada. Ele permaneceu em silêncio em meio à poeira que se levantava, a manga vazia da camisa balançando ao vento. Mas Panamá interpretou aquele silêncio como hesitação, uma brecha em sua resolução. Seu sorriso distorcido se alargou ainda mais. Então é verdade. Ha ha ha. O grande almirante que não mata, depois de desertar dos fuzileiros navais, você finalmente mergulhou na escuridão. Você traiu a sua própria justiça. Ha ha ha. O que te diferencia de um pirata agora? Ha 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 ha. O Panamá caiu na gargalhada, mas em segundos ela começou a se dissipar. O sorriso em seu rosto se tornou rígido, porque o homem à sua frente, esse autoproclamado Zé, o ex-almirante da marinha, e permaneceu completamente impassível. Não foi provocado, não se irritou, não se abalou minimamente. Ele simplesmente continuou a olhá-lo, calmamente, esperando. Então, essas são suas últimas palavras? Zefir falou baixinho. As pupilas do Panamá se contraíram até ficarem do tamanho de pontinhos de alfinete. Antes que ele pudesse responder, Zefir enfiou a mão no casaco, tirou um charuto simples, colocou-o na boca e acendeu-o. Ele deu uma tragada lenta no charuto antes de falar em voz baixa. Você tem razão. Eu não sou mais o almirante que não mata, ponto. Mas não é porque eu tenha traído a justiça. É porque cheguei à conclusão de que este mar não está cheio de pessoas que valham a pena salvar. Alguns são irredimíveis. Mesmo quando recebem a forma mais misericordiosa de justiça, não sentem remorso. Nem sequer acreditam ter feito algo errado. Zefir parou por um instante, como se estivesse perdido em lembranças. Por trás dos óculos escuros, seus olhos marcados pelo tempo brilharam com um traço de tristeza distante. Ter misericórdia para com os seus inimigos é crueldade para consigo mesmo, para com seus camaradas, e para com a sua família. Essa é uma verdade dura e dolorosa que aprendi da maneira mais difícil. Ele respirou fundo. Imponente acima do pirata abaixo, sua voz tornou-se cortante e fria, carregando o peso de um julgamento. Panamá, o machado maligno. Recompensa, 230 milhões de belis. Responsável pela morte de mais de 1.400 civis. Ataques repetidos a cidades, destruição em massa. Seus crimes são imperdoáveis. Ele exalou, uma nuvem de fumaça saindo de seus lábios como o hálito de um dragão. Seu tom era firme, resoluto e definitivo. Em nome de Zé, comandante em chefe dos neofuzileiros navais, eu faço justiça. Com essas palavras, ele acenou levemente com a mão, como se estivesse dissipando a fumaça à sua frente. E então, algo incrível aconteceu. A coluna de pedra que empalava, machado maligno, Panamá começou a se mover e se contorcer como uma criatura viva. Cresceu rapidamente, engolindo-o por inteiro, enquanto ele olhava em puro desespero. Uma após a outra, as imponentes estacas de pedra que cruzavam o campo de batalha se retraíram, remodelando o terreno devastado em uma superfície lisa e plana. Até mesmo os cadáveres dos piratas foram enterrados sob as rochas, apagando todos os vestígios de sangue e morte. Essa habilidade é ridiculamente útil. Até limpa a bagunça, murmurou Tokikaki baixinho, apenas para levar um chute rápido na bunda de Gion. As ondas lambiam ritmicamente a costa enquanto a paz retornava à cidade. Por trás de muros quebrados e cantos arruinados, os moradores emergiram cautelosamente, com os olhos arregalados em descrença antes de se transformarem em admiração. São os fuzileiros navais. Eles nos salvaram. Não, não os fuzileiros navais. Você não ouviu? São os neofuzileiros navais. Os fuzileiros navais não moveram um dedo para nos ajudar. Aquele homem de cabelo roxo. Ele é o almirante Zefir, aquele que um dia abalou o novo mundo. Nosso herói. Ele está de volta. Vida longa aos neomarinheiros. Zé-sama. O povo irrompeu em vivas. A alegria da sobrevivência, a reverência pelo seu salvador, tudo transbordou num rugido estrondoso. Zefir ergueu a mão e acenou para eles, com um sorriso fraco e distante no rosto. Quanto tempo havia se passado, desde que ele sentirá isso? Estar rodeado pelo povo. Liderar seus homens à vitória. Trazer a justiça à luz. Lembrem-se disto, pessoal. A justiça virá. Ele ergueu o punho cerrado e gritou, com a voz ecoando em alta velocidade. A vasta capa negra atrás dele ondulava ao vento. Embora escura como a noite, brilhava como uma lâmina sob a luz do sol. Então, ele se virou bruscamente e ergueu o braço.
Um elegante navio de guerra negro desceu do céu, mergulhando no mar com precisão cirúrgica. Ondas se agitaram quando a prancha desceu. Gion e os outros embarcaram primeiro. Zephyr seguiu por último, com o punho ainda cerrado e o espírito ardendo intensamente. Já fazia muito tempo, desde que ele se colocou novamente no campo de batalha do mar. Capítulo 892. O enorme navio de guerra negro cruzava o céu de forma constante, como uma baleia gigante deslizando sobre o oceano. Gion, Tokikaki e os outros oficiais da marinha estavam no convés, encostados no parapeito enquanto a brisa fresca do mar os acariciava, com expressões relaxadas e despreocupadas. Embora não fosse a primeira vez que navegavam pelos céus, a emoção de contemplar o vasto mar do alto nunca perdeu seu impacto. Os humanos sempre sonharam com o céu. E embora não se tratasse de um voo verdadeiro, a sensação de contemplar o mundo de tal altura ainda despertava entusiasmo em seus jovens corações. Eles coletavam informações sobre piratas e assim que confirmavam um alvo, atacavam com a velocidade de um raio, muito além do que qualquer um poderia esperar. Com ataques precisos, poder de combate avassalador e disciplina rigorosa, essa pequena, porém elitizada unidade começou a espalhar o nome dos neomarinheiros por todo o novo mundo. Cada ação que tomaram foi guiada unicamente pela justiça, livre das amarras políticas do governo, dos nobres mundiais ou de quaisquer nações aliadas. A sincera gratidão e os aplausos do povo, o medo e o tremor dos piratas, foi esse sentimento de começar do nada, de fazer justiça passo a passo, que os fez entender verdadeiramente o que significava ser um fuzileiro naval. É uma sensação incrível. Finalmente entendi por que aquele cara, Darren, conseguiu manter o Mar do Norte em tão perfeita ordem. Yamakagi deu uma risadinha, dando uma tragada no charuto. Desde que Zephyr Sensei obteve os poderes da Fuva Fuva no Mi, eles passaram a compreender o quão estrategicamente poderosa essa Akuma no Mi realmente era. Com o crescente domínio de Zephyr sobre a Fuva Fuva no Mi, viagens de longa distância entre ilhas deixaram de ser um obstáculo. Agora, em todas as operações, eles chegavam com a velocidade da luz. Acabaram-se os dias em que, no quartel-general dos fuzileiros navais, mesmo depois de partirem logo após receber informações, chegavam ao local apenas para descobrir que os piratas já tinham fugido. Graças à Fuva Fuva no Mi, a frase "a justiça não tardará" tornou-se realidade, e não apenas um slogan. Não foi a frota voadora que tornou Darren bom em governar o Mar do Norte, resmungou Tokikaki com um toque de irritação. Ele tinha a situação sob controle muito antes de qualquer frota voadora aparecer. Yamakagi piscou, com os olhos arregalados. Seriamente? Após a frota da Mar do Norte ter sido revelada, ele presumiu que a mobilidade da frota era o motivo pelo qual Darren mantinha tudo tão estável. Tokikaki revirou os olhos e ergueu levemente o queixo. Aquele cara tem talento. Claro, talvez não seja tão bonito quanto eu, mas tirando isso, ele está quase no mesmo nível desse gênio aqui. Yamakagi. Todos os outros. Na época de nossa primeira missão de inspeção no Mar do Norte, não havia sequer um indício de uma frota aérea. Tokikaki ignorou completamente as reações impassíveis dos outros e se virou para Gion. Certo, Gion? Gion cruzou os braços, virou-se nos calcanhares e caminhou em linha reta em direção à cabana. Sua voz fria ecoou atrás dela. Como é que eu ia saber o que aquele desgraçado estava fazendo? Ao ouvir aquele tom arrepiante, Yamakagi e os outros não puderam evitar um arrepio. Tokikaki, não me diga que você a irritou de novo. Yamakagi aproximou-se e baixou a voz. Por que você precisa dizer de novo? A boca de Tokikaki se contraiu. Ele reagiu bruscamente e irritado. Eu não. Ele olhou em volta para se certificar de que Gion estava fora do alcance da sua voz, e então murmurou baixinho. Ela está sempre de mau humor assim. Yamakagi, você realmente tem um desejo de morte, hein? Mas isso não pode continuar para sempre. Essas pequenas escaramuças não vão resolver o problema. Quem sabe quanto tempo levará até que o nome Tokikaki, o gênio, ecoe pelos mares. Tokikaki suspirou subitamente frustrada. É verdade que eles haviam derrotado muitas tripulações piratas ultimamente e estavam ganhando fama no Novo Mundo, mas, no geral, as coisas pareciam fáceis demais. Para oficiais de elite do quartel-general dos fuzileiros navais como eles, piratas com recompensas acima de 100 milhões eram apenas um aquecimento. Principalmente com um ex-almirante como Zephyr liderando-os, não havia piratas suficientes nem para todos. Fico pensando quando Zephyr Sensei finalmente nos levará para enfrentar os piratas do Barba Branca, os piratas da Big Mom ou os piratas das Feras. Tokikaki murmurou algo sombrio. Yamakagi, você tem muita audácia. Os piratas do Barba Branca, os piratas da Big Mom e os piratas das Feras são as tripulações piratas mais poderosas dos mares atualmente. Nem mesmo o quartel-general da Marinha ousaria provocá-los levianamente. Não porque eles não possam vencer, porque mesmo que vencessem, o custo seria devastador. As baixas seriam enormes, e até o menor deslize poderia desencadear uma guerra global com consequências inimagináveis. Sim, caçar piratas e punir o mal é importante, mas proteger a vida dos civis é ainda mais importante. Quando um conflito em grande escala começa, os primeiros a sofrer são sempre as pessoas comuns. Um verdadeiro líder deve considerar mais do que apenas o campo de batalha. E com a sabedoria de Zephyr Sensei, é claro que ele entendeu isso muito bem. A propósito, as últimas notícias são que o líder dos Cavaleiros de Deus morreu durante uma missão, algum tipo de acidente. Yamakagi lembrou-se subitamente e baixou a voz. O que? Os olhos de Tokikaki se arregalaram. Quem fez isso? Kaido? Barba Branca? Rogers Darren. O comandante dos Cavaleiros de Deus era uma figura lendária. Morte acidental. Ora, nenhum tolo acreditaria nisso. Quem mais poderia ser? Claro que era aquele garoto. Uma voz grave e divertida soou de repente atrás deles. Tokikaki e Yamakagi pararam abruptamente e se viraram. Zephyr passou por eles com um charuto entre os dentes e parou na proa do navio, olhando para o horizonte.
Aquele pirralho do Darren, ele está realmente se encontrando. Ele sorriu, com os olhos cheios de orgulho. Tokikaki zombou. Tic. Podia ter sido eu também, vai saber. Yamakaji disse de repente. Já terminou com o remédio que lhe dei? Sim, quase. Espera, não, eu não preciso disso. Tokikaki quase deixou escapar uma informação, mas logo se corrigiu. Yamakaji sorriu ao ver a expressão confusa dele e caiu na gargalhada. Droga, estou falando a verdade. Tokikaki estalou os dedos, ficando vermelha como um pimentão. Se eu estiver mentindo, que os céus me castiguem. Bum! O céu, que estava perfeitamente limpo até um instante atrás, de repente se abriu com um estrondo ensurdecedor de trovão. Um relâmpago cortou o céu, e Tokikaki mergulhou instantaneamente no convés, com os braços sobre a cabeça tremendo. A boca de Yamakaji se contraiu. Será que o momento foi realmente tão perfeito? Mas então, num piscar de olhos, um relâmpago azul rasgou o céu, atingindo o convés e condensando-se em uma figura. Zephyr Sensei. Vestido com um uniforme militar impecável, Momonga saiu calmamente do meio dos relâmpagos e saudou Zephyr. Em sua mão, ele segurava um braço mecânico desproporcionalmente grande. Capítulo 893. Arcos elétricos dançavam no ar enquanto o rosto de Momonga lentamente tomava forma, forjado a partir de plasma incandescente. Seu bigode bem aparado e sua expressão rígida lhe conferiam um ar de formalidade austera. Numa das mãos, ele segurava um braço mecânico reluzente. Com a outra, erguia uma saudação precisa para Zephyr. Zephyr Sensei. No instante em que ele apareceu, os relâmpagos que cruzavam o céu desapareceram, e o céu voltou a ficar calmo e azul com céu límpido. Ah, é aquele roedor elétrico. Tokikaki resmungou baixinho ao ver Momonga, depois se levantou rapidamente e se sacudiu. Droga! Quase me matou de susto. Yamakaji estava ao lado dele, de braços cruzados, com um sorriso meio divertido no rosto. Eu só escorreguei, tá bem? Tokikaki murmurou, sem nem se dar ao trabalho de parecer envergonhada. Em contraste com suas reações calmas, oficiais como Shuzo, recém-saído da academia, ficaram visivelmente atonitos com a chegada repentina de Momonga. É ele mesmo, o vice-comandante da Frota do Mar do Norte. O homem que liderou a frota voadora para bombardear Mary Geoise. Que presença aterradora. Aquela velocidade agora há pouco. Era Goro Goro no Mi? A mais poderosa das logias? Não me admira que ele tenha tido coragem de atirar na Terra Santa. Eles olharam fixamente, com os olhos arregalados, avançando lentamente, fascinados e ansiosos para ver de perto o homem à sua frente. Diferentemente de Tokikaki e Yamakaji, que conheciam bem Momonga, para Shuzo e os outros oficiais mais novos, ele era uma lenda viva. Eles conheciam Darren muito bem, mas nunca tinham visto o homem que de fato comandava a frota do Mar do Norte. A curiosidade deles era natural. Afinal, o que aquele homem havia realizado era inacreditável, coisas que ninguém mais naqueles mares ousara fazer, exceto o instrutor Darren. O que te traz aqui, garoto? O rosto de Zephyr iluminou-se com um sorriso raro ao ver Momonga se aproximar. A frota Mar do Norte não deveria estar inundada neste momento? Ao ouvir os murmúrios dos oficiais mais jovens nas proximidades, Momonga não pôde deixar de se sentir um pouco divertido. Agora ele finalmente entendeu por que Darren costumava visitar a academia com tanta frequência, mesmo depois de se formar. Devia ser por causa daqueles olhares de admiração dos cadetes mais novos. Aquela sensação era realmente viciante. Ainda assim, com Zephyr à sua frente, Momonga manteve a compostura condizente com o segundo em comando da frota do Mar do Norte. Ele esboçou um sorriso discreto e balançou a cabeça levemente. Não está particularmente movimentado. É só que tudo precisa ser tratado com extrema cautela. Zephyr o examinou de cima a baixo e assentiu com a cabeça, sua expressão tornando-se pensativa. Agora eu entendo porque aquele pirralho do Darren nunca te deixou ir, não importa quantas vezes eu pedisse. Um homem como você que administra a frota com tanta eficiência sozinho, tem um faro para o talento muito melhor do que eu jamais tive. Zephyr sabia exatamente o que Momonga queria dizer. Essa extrema cautela referia-se ao fato de que a estrutura e o tamanho da frota do Mar do Norte haviam atingido um ponto de estabilidade. Considerando seu poder e recursos atuais, uma expansão adicional não era realista, pelo menos não a curto prazo. Mais importante ainda, sob a atual estratégia de dissuasão mútua com o governo mundial, o tamanho existente da frota do Mar do Norte já era suficiente. Quando ambos os lados estão armados com armas de destruição em massa e prontos para apertar o botão vermelho a qualquer momento, o número de armas torna-se irrelevante. A verdadeira partida de xadrez acontece fora do campo de batalha. O verdadeiro fator de dissuasão reside no desconhecido e no invisível. E para manter esse mistério estratégico, essa sensação de que um ataque aéreo poderia vir de qualquer lugar, a qualquer momento, Momonga, como comandante da linha de frente da frota, tinha que garantir sigilo absoluto em todos os momentos. Você precisa estar alerta a cada segundo. Não há espaço para um único momento de descuido. Precisa manter seus subordinados em estrita ordem e não pode se dar ao luxo de cometer um único erro. A energia e o talento necessários para isso estão além da capacidade da maioria das pessoas. Se Darren ouvisse você dizer isso, ele ficaria se achando por semanas. Momonga sorriu. Mas na verdade, não ter tido a oportunidade de ser seu aluno é um dos meus maiores arrependimentos. Ha. Zephyr riu, estendendo a mão para lhe dar um tapinha no ombro. Eu não sou mais o instrutor-chefe, mas aquele pirralho do Darren é meu aluno, e ele é praticamente meio professor para você. Então, de certa forma, isso faz de você um dos meus alunos também. Ele deu uma piscadela brincalhona para Momonga. E além disso, você sempre me chamou de Zephyr Sensei, não é? O rosto de Momonga iluminou-se de alegria. Obrigado, Zephyr Sensei. Zephyr sorriu e perguntou. Então, o que te traz aqui desta vez? Momonga ergueu o braço mecânico que tinha nas mãos e disse seriamente.
Zephyr-sensei, este braço foi construído especialmente para você. No momento em que ele o mostrou, imediatamente chamou a atenção de Tokikaki e dos outros. Que legal! Um braço mecânico! Que demais! Agora eu quero cortar meu próprio braço. O braço mecânico era de um preto fosco profundo, com bombas de pressão e molas volumosas expostas no ombro. Sua palma grande e articulações bem definidas transmitiam uma aura robusta, fria e metálica, uma beleza brutal. Um braço mecânico. Assim que Zephyr pôs os olhos naquilo, ficou hipnotizado, incapaz de desviar o olhar. Sim, Momonga assentiu com um sorriso. Incorpora a tecnologia mais avançada da Germa 66. É equipado com um sistema de canhão laser com travamento automático e uma pistola de disparo rápido carregada com balas de pedra do mar. Além disso, cada dedo possui pedra do mar de alta pureza incrustada, o suficiente para representar uma ameaça letal para a maioria dos usuários de Akuma no Mi. E isso não é tudo. Este braço possui seu próprio sistema de energia independente. Cada golpe desferido é amplificado com a força de um guerreiro da raça gigante. Ele multiplica sua força bruta a cada golpe. Como Momonga explicou, os outros ao seu redor, especialmente Tokikaki, olhavam boquiabertos, praticamente babando. Eles nem sequer conseguiam imaginar o quão aterrorizante seria a força do Zephyr-sensei se o braço funcionasse como descrito. O pior pesadelo de um usuário de Akuma no Mi, projetado para compensar fraquezas de longo alcance, ao mesmo tempo que aumenta drasticamente o poder de destruição em combate corpo a corpo. Esse é o conceito por trás deste braço mecânico. É por isso que se chama o esmagador de batalha. Os olhos de Zephyr brilharam ao ouvir aquilo. Esmagador de batalha. Um braço para esmagar todo o mal. Capítulo 894. Zephyr pegou o braço mecânico de Momonga, um lampejo de excitação e deleite mal contidos brilhando em seus olhos. Para alguém do seu calibre, uma das figuras mais poderosas a já navegar por estes mares, perder um braço não era exatamente um revés. Para um soldado, as cicatrizes não eram apenas marcas de dor, eram marcas de honra. Ainda assim, Zephyr tinha que admitir que desde que perdera o braço, o combate corpo a corpo parecia estranho. Não em termos de força bruta, mas em termos de quão desajeitado e inconveniente se tornará. Por mais estranho que pareça, desde que decidiu confrontar o governo mundial e encarar de frente sua dor e medo internos, seu Aki se tornou mais forte do que nunca. Era como se, durante grande parte de sua vida, algo invisível o tivesse acorrentado, restringindo sua força, sufocando sua vontade. Agora, ele se sentia livre. Ele finalmente podia lutar do jeito que queria. Livremente. Sem hesitar. E com o poder avassalador da Fuva no Mi, Zephyr percebeu que mesmo sem um braço, sua força de combate geral não havia diminuído, pelo contrário, havia aumentado. Agora diante dele estava o esmagador de batalhas, um braço mecânico construído para eliminar o desconforto e as limitações causadas por sua perda. Com isso ao seu lado, Zephyr não tinha dúvidas. Ele poderia alcançar novos patamares. Esse pensamento fez seus olhos brilharem ainda mais, cheios de renovada determinação e expectativa pelas batalhas que ainda estavam por vir. Este projeto veio de Darren. Ele me pediu para entrar em contato com a Germa 66 e desenvolvê-lo, explicou Momonga, assentindo com a cabeça. Todas as suas funções foram testadas e verificadas, sem adulteração. Ao ver a expressão satisfeita de Zephyr, Momonga não pôde deixar de sorrir com orgulho. Este é um presente que eu realmente aprecio. Zephyr soltou uma gargalhada sonora. Ele aceitou o braço mecânico sem hesitar. Ele era um homem de princípios, não um tolo teimoso. E dada a sua relação com Darren e Momonga, nunca houve necessidade de formalidades. Uma sensação calorosa percorreu silenciosamente o peito de Zephyr. Do design à forma, passando pelas suas capacidades, este braço mecânico era perfeitamente adequado às suas necessidades. Não havia dúvida de que Darren e Momonga haviam dedicado muito tempo e cuidado à sua criação. Momonga sorriu e acenou com a cabeça novamente. Contanto que você goste, Zephyr-sensei. Ei. Tokikaki inclinou-se repentinamente para a frente, com os olhos brilhando de curiosidade. É verdade que o líder dos Cavaleiros de Deus está morto? Foi mesmo aquele tal de Darren que fez isso? No instante em que ele perguntou, todos ficaram em silêncio e se inclinaram para a frente, com os ouvidos em pé, aguardando a resposta de Momonga. Momonga deu um suspiro de impotência. Quem mais poderia ser? Todos soltaram um suspiro de espanto em uníssono, com os olhos arregalados em choque. O queixo de Tokikaki quase caiu no chão. Claro, depois do que Zephyr havia insinuado antes, ele já estava mentalmente preparado. Mas ouvir isso diretamente de Momonga ainda o deixou atônito. Esse era o líder dos Cavaleiros de Deus. A figura mais poderosa e misteriosa entre os dragões celestiais. Zephyr balançou a cabeça com um suspiro profundo. Aquele garoto Darren, ele percorreu um longo caminho. Ele nunca duvidara que Darren fosse um gênio, um monstro, até. Mas pensar que ele poderia derrotar o líder dos Cavaleiros de Deus em uma luta 1 contra 1? Zephyr já havia encontrado Michael, o líder dos Cavaleiros de Deus, quando ele ainda detinha o título de almirante da marinha. Ele se lembrava disso claramente. Aquele dragão celestial de cabelos prateados emanava uma coisa acima de tudo, puro e aterrador perigo. Ele se safou fácil, com certeza, mas agora é eu que tenho que limpar a bagunça. Momonga esfregou as têmporas com um suspiro, visivelmente exasperado. O interesse de Zephyr foi imediatamente despertado. Ele sempre teve curiosidade sobre a frota do Mar do Norte. Antigamente a frota voadora liderada pelo infame Shiki, o Leão Dourado exercia enorme pressão sobre os fuzileiros navais, mergulhando os altos escalões no caos.
E agora, com o audacioso bombardeio da frota do Mar do Norte contra o Mary Geoise, o mundo testemunhava mais uma vez o terror da guerra aérea. Agora que Zephyr tinha o poder de fazer navios de guerra flutuarem, ele também tinha o potencial de um dia replicar o feito de Shiki, talvez até mesmo levitar ilhas inteiras. Resumindo, ele já tinha base para formar uma nova frota voadora. Mas construir uma frota do zero não era tarefa fácil. Por mais forte que Zephyr fosse, ele nunca tinha feito algo assim antes. Se ele pudesse aprender com a experiência da frota do Mar do Norte, adotando alguns de seus métodos e sistemas, isso poderia lhe poupar muito tempo, e ainda mais dores de cabeça. O governo mundial está com pressa para preparar a cerimônia de posse para preencher a vaga de líder dos Cavaleiros de Deus. À medida que o assunto se tornava sério, a expressão de Momonga também mudava. Cada uma das nações-membros está enviando representantes a Mary Geoise para o evento. Isso significa que houve muita movimentação nas frotas governamentais. Os fuzileiros navais também estão enviando navios de escolta para os países membros. O mar tem estado especialmente movimentado nos últimos dias. Embora isso tenha pouco a ver com o Mar do Norte, que já não faz parte do sistema político dos países membros, com esta escala de mobilização militar, tenho de me manter em alerta. Na verdade, ele também sabia que os combatentes da Liberdade de Dragon estavam planejando incitar revoltas em 3 das nações membro no dia da posse. Mas ele não disse mais uma palavra. Aquela era informação militar confidencial. Mesmo que Zephyr Sensei não fosse exatamente um forasteiro, Momonga não podia sair por aí divulgando segredos. Cerimônia de posse. Zephyr franziu ligeiramente a testa e murmurou. Parece que este novo líder dos Cavaleiros de Deus é um homem bastante ambicioso. Momonga assentiu com a cabeça. Sim, Figar Langarlin, vencedor do torneio de caça de Vale dos Deuses há 12 anos. Segundo Darren, ele é ainda mais perigoso que o anterior, Saint Michael. Zephyr ficou pensativo, falando baixo. Seu Aki do Conquistador é formidável. Ainda mais forte que o de Sengoku, comparado ao almirante Sengoku. Algo pareceu passar pela cabeça de Momonga, e o canto de sua boca se contraiu levemente. Quem será o vice-líder dos Cavaleiros de Deus? Zephyr perguntou de repente. O rosto de Momonga se contorceu em algo absolutamente bizarro. Ele hesitou por um instante antes de finalmente responder. Dom Quixote do Flamingo. Do Flamingo? Zephyr piscou, atonita. O governo está mesmo levando do Flamingo de volta? Aquele pequeno pirata malvado? Momonga apenas deu de ombros. E pensou consigo mesmo, em silêncio. Aquele pequeno pirata cruel por acaso é o afilhado do seu aluno favorito. Capítulo 895. Quem diria que Rogers Darren, agora um dos maiores inimigos do governo mundial, teria um afilhado que é o segundo em comando da mais alta autoridade do governo em matéria de aplicação da lei e julgamento? Só de pensar em quão distorcido e absurdo aquilo era, o canto da boca de Momonga se contraiu incontrolavelmente. Naquela época, ele discordou veementemente da decisão de Darren de adotar do Flamingo como afilhado, acreditando que era como criar um tigre que poderia se voltar contra ele. Mas agora, Momonga tinha que admitir. Ele havia sido precipitado demais. Mesmo assim, não era algo que ele pudesse dizer em voz alta, principalmente não na frente do Zephyr Sensei. Com seu ódio implacável por piratas, era improvável que ele aceitasse algo assim vindo de Darren. Na batalha em Filsec, Darren dizimou quase toda a elite da geração jovem dos dragões celestiais. E com as baixas do bombardeio de Mary Geoise, certamente haverá pânico entre eles. Momonga deu uma risadinha discreta. Além disso, a maioria dos dragões celestiais são apenas porcos em roupas chiques. No fim das contas, os 5 anciãos não tinham muitas opções decentes. Do Flamingo já havia demonstrado habilidades extraordinárias mesmo antes de se tornar um dos Shichibukai. E após conquistar esse título, ele usou seus privilégios para expandir massivamente sua influência no Novo Mundo, tornando-se um imperador do submundo. Até certo ponto, os recursos sob seu controle eram tão significativos que o governo não teve outra escolha senão levá-lo a sério. Quanto ao cargo de vice-comandante dos Cavaleiros de Deus, parece importante, mas na realidade, não confere quase nenhuma autoridade real. Ele não pode mobilizar tropas e está sujeito às restrições do comandante em praticamente tudo. É apenas um título simbólico. Um título que parece prestigioso, mas custa quase nada, e ainda assim garante a lealdade de alguém poderoso, influente e com bons contatos. Tenho certeza de que os 5 anciãos consideram isso uma pechincha. Além disso, Dom Quixote do Flamingo é um dragão celestial por sangue. Então, tecnicamente, colocá-lo nesse papel nem sequer infringe as regras deles. É tudo muito conveniente. Zephyr ouviu a análise e lançou a Momonga um olhar raro e apreciativo. A clareza e a estrutura de seu raciocínio o fizeram lembrar de Darren. Ficou claro que, sob a influência de Darren, Momonga vinha se esforçando para se tornar um líder completo. Pensando nisso, Zephyr não pôde deixar de lançar um olhar para o outro lado do convés. E o que ele viu, fez suas têmporas latejarem. Tokikaki estava sentado preguiçosamente com um cigarro na boca, usando um dedo para cutucar entre os dedos dos pés, depois cheirando-o debaixo do nariz, estremecendo com o fedor para então voltar a cutucar. Shuzo, sem camisa e musculoso, socava um saco de areia como um possuído, grunhindo repetidamente. Preciso ficar mais forte. Músculos. Músculos. Yamakagi estava encolhido num canto, tragando 2 charutos acesos ao mesmo tempo, tão completamente envolto em fumaça que sua figura mal podia ser vista. Zephyr. Ele se virou para Momonga, que estava de pé, firme e ereto, à sua frente, e de repente agarrou o peito com uma expressão de dor. Porque tenho a sensação de que todos os discípulos que ensinei são um pouco desequilibrados. Independentemente da época, a escadaria celestial sempre inspirou uma sensação indescritível de majestade e admiração. Seus degraus brancos e imaculados estendiam-se infinitamente para cima, desaparecendo no mar de nuvens acima, como se não houvesse fim.
Flanqueando a escadaria, duas fileiras de estátuas imponentes erguiam-se como deuses silenciosos, observando friamente todos que ousassem subir. Sua presença imponente obrigava os alpinistas a sentir, no fundo de seus corações, a suprema autoridade do governo mundial. Essa não foi a primeira vez que Stussy subiu a escadaria celestial. Desde que ingressou na CP0, ela já havia escalado o arranha-céu 26 vezes, chegando a cada vez ao Salão do Poder no Castelo de Pangeia para confrontar pessoalmente os 5 anciãos, detentores da mais alta autoridade do mundo. Sim, 26 vezes. Ela se lembrava de cada uma delas claramente, porque cada subida a enchia de um medo paralisante, medo de que sua identidade como espiã fosse revelada pelos 5 anciãos, e um medo ainda maior de que um erro por descuido pudesse levar ao assassinato do Dr. Vegapunk pelo governo mundial. Para outros, a oportunidade de subir a escadaria celestial e conhecer os 5 anciãos pode ser uma honra única na vida. Mas para Stussy, sempre foi uma aposta. Uma aposta sem recompensa para quem ganha. Uma aposta em que perder significava perder tudo, inclusive a vida. Assim, cada vez que ela pisava naqueles degraus imaculados, caminhava de cabeça baixa, sem jamais ousar olhar para as estátuas maciças dos cavaleiros de Deus que ladeavam o local, com medo de que qualquer peculiaridade pudesse chamar a atenção de agentes infiltrados da polícia de combate. Nessa trajetória rumo ao ápice do poder, ela caminhava como se estivesse sobre gelo fino. Mas hoje, neste exato momento, ao subir a escadaria celestial pela 27ª vez, Stussy já não sentia medo, ansiedade ou inquietação em seu coração. Uma sensação de segurança, indescritível, mas avassaladora, a impulsionou para frente como um par de mãos invisíveis em suas costas. Havia 2 motivos para essa mudança. A primeira, naturalmente, foi a viagem até Giad, que confirmou a segurança de Vegapunk. A segunda, e muito mais importante, ela sabia que não estava mais sozinha. Com esse pensamento, Stussy tentou lentamente levantar a cabeça, que instintivamente permanecerá baixa. A luz do sol era ofuscante, quase insuportável. Mas naquele breve olhar para cima, ela paralisou. Ela viu que no topo da escadaria celestial, onde as 2 fileiras de estátuas dos cavaleiros de Deus atingiam seu ápice, trabalhadores e escravos labutavam sob o sol escaldante para restaurar as estátuas do comandante e do vice-comandante dos cavaleiros de Deus. Stussy reconheceu imediatamente a estátua do comandante. Aquele cabelo ruivo em forma de crescente, o sorriso feroz e diabólico e a postura refinada, apenas uma dragão celestial, Mary Geoise, possuía uma presença tão singular. São Figar Langarlin, o rei, outrora ativo no Vale de Deus, agora reina no trono mais elevado dos cavaleiros. Stussy não ficou surpresa com esse resultado. Figar Langarlin Sama, seja em poder, talento, linhagem ou qualificações, era mais do que apto para suceder Michael Sama. O que despertou sua curiosidade foi a outra estátua, um dos vice-comandantes dos cavaleiros de Deus. Com o senho franzido, Stussy estudou a figura que lentamente tomava forma sob as mãos dos artesãos e escravos, e mergulhou em profunda reflexão. Por que essa pessoa me parece tão familiar? Capítulo 896. Os olhos de Stussy se arregalaram ligeiramente enquanto ela tentava identificar quem a estátua representava. Mas a estátua tinha sido erguida recentemente. Sua forma era rudimentar, os traços inacabados, sem detalhes faciais nítidos ainda esculpidos. Não havia como ela reconhecê-la. Por mais que pensasse, ela não conseguia se lembrar de nenhum dragão celestial em Mary Geoise cuja aparência correspondesse àquela silhueta. A persistente sensação de familiaridade, tão forte, mas impossível de definir, deixou uma pressão apertada e incômoda em seu peito. Instintivamente, ela respirou fundo, cerrou os punhos e continuou subindo, um degrau de cada vez. As estátuas gigantes de ambos os lados desapareceram atrás dela enquanto subia, ignorando o desconforto de se sentir constantemente observada por agentes invisíveis da CP. Finalmente, ela alcançou o topo da escadaria celestial. Diante dela erguia-se o castelo de Pangeia, solene e imponente sob sua cúpula em estilo barroco. Observada por 2 fileiras de guardas da Terra Santa em armaduras prateadas, Stussy deu um passo à frente. Vestida com a saia branca do uniforme da CP, ela fez uma leve reverência diante das pesadas portas do Salão do Poder e falou com respeito. Stussy, membro da Cifer Pol IG-0, aqui para prestar homenagem aos 5 anciãos. Após alguns segundos de silêncio, uma voz rouca e envelhecida respondeu de trás da porta. Digitar. Rangido, rangido. As portas maciças se abriram lentamente, revelando as mesmas 5 figuras envelhecidas que outrora a haviam enchido de pavor. Stussy estava parada do lado de fora, com a luz do sol ofuscante às suas costas. Lá dentro, a luz diminuiu, e os 5 anciãos sentaram-se como sombras escondidas na penumbra. Seus olhares penetrantes a encaravam, opressivos e cortantes. A sensação era como estar sendo encarado por 5 demônios das profundezas do inferno. Stussy fez uma breve pausa, respirou fundo e entrou. 5 anciãos. À medida que seus olhos se ajustavam à mudança de iluminação, ela notou uma figura esguia sentada em um sofá de couro ao lado, cabelos em forma de crescente vermelho sangue, uma espada ocidental na cintura, um olhar de arrogância casual no rosto. O homem destinado a se tornar o próximo líder dos Cavaleiros de Deus estava sentado ali com uma perna cruzada, tomando um gole de chá quente, observando-a com um leve sorriso irônico. Stussy ficou paralisada de surpresa, hesitou e depois fez uma leve reverência. Saudações, Figar Langarlin Sama. Figar Langarlin tomou um leve gole de seu chá e sorriu. Não precisa ser tão formal.
Ele a examinou lentamente de cima a baixo, depois se virou para os 5 anciãos com um sorriso. Vocês, velhos, têm bom gosto. Não esperava que o CP0 tivesse um talento tão excelente. Ele prolongou a palavra excelente com ênfase exagerada, claramente em tom de deboche. Topman Varkuri franziu a testa. São nos juro interrompeu o ato de polir sua lâmina amaldiçoada, e então retomou como se nada tivesse acontecido. São Peter estreitou os olhos. São Mars permaneceu imóvel, sem expressão. Mas foi São Saturno, com seu boné preto projetando uma sombra sobre seu olhar frio, quem finalmente falou. Mesmo que você esteja prestes a se tornar o líder dos Cavaleiros de Deus, não se empolgue demais, Garlin. Figarlan Garlin deu de ombros com um sorriso. Não imaginava que vocês se importassem tanto com essa mulher. Cheguei a pensar em oferecer a ela a chance de se casar comigo. As pupilas de Stussy se contraíram. Mas antes que ela pudesse reagir, Svi, um estalo afiado como uma navalha rasgou o ar. Foi como se um meito revestido de Aqui tivesse cortado a própria atmosfera, enviando uma rajada violenta que passou uivando. Pego de surpresa, Stussy mal percebeu o flash antes. Clang! Um estrondo metálico ensurdecedor ecoou, e uma explosão de faíscas brilhantes iluminou o sorriso despreocupado de Figarlan Garlin Sama. Os jovens de hoje em dia são tão cheios de energia. Um sorriso irônico surgiu nos cantos de sua boca. Em algum momento a espada ocidental marcada com o emblema de um grifo já havia sido desembainhada. Ele a segurava com uma mão, pressionando a lâmina firmemente contra algo invisível no ar. A luz tremeluzia. A poeira dançava. O coração de Stussy deu um salto, e ela não conseguiu conter a exclamação. Isso é, Aito Ito no Mi. O que Figarlan Garlin Sama havia bloqueado era um fio invisível imbuído de Aqui. Por onde passou, o Salão do Poder parecia ter sido cortado ao meio. Até mesmo o suntuoso piso de mármore agora apresentava uma rachadura finíssima. Não vim do Novo Mundo até este lugar imundo só para ouvir suas bobagens, principalmente as suas, capitão. Uma voz fria e zombeteira surgiu das sombras. Então, do outro lado do salão, uma figura extravagante de cabelos loiros desfilou com arrogância presunçosa. Calças capra estampadas, sapatos de bico fino, um casaco rosa com penas e óculos de sol extravagantes. Seus cabelos curtos, loiro-platinados, brilhavam como uma coroa de ouro. Com uma mão no bolso e a outra puxando casualmente algo no ar como se estivesse manipulando fios invisíveis, ele zombou. Essa mulher é minha rival. Não vou deixar você encostar um dedo nela. Ah, é? E por quê? Figarlan Garlin Sama deu uma risadinha, claramente divertido. Doflamingo soltou uma risada maníaca. Fufufufu, porque eu quero ser quem vai matá-la. Figarlan Garlin Sama deu de ombros, seu interesse desaparecendo imediatamente. Faça como quiser. No instante em que as palavras saíram de sua boca, Stussy finalmente saiu do choque, exclamando. Doflamingo. Ela olhou fixamente para o dragão celestial de cabelos dourados, completamente estupefata. O que você está fazendo aqui? Sua mente girava em meio ao caos. Doflamingo não era afilhado de Darin Sama? Ele não havia sido expulso da Terra Santa pelo governo mundial e jurado vingança contra os 5 anciãos? Então por que ele estava agora no Salão do Poder no Castelo de Pangeia? Será possível que Doflamingo estivesse planejando trair Darin Sama, oferecendo sua lealdade como forma de retornar à Terra Santa? Inúmeros pensamentos passaram pela sua cabeça. Enquanto encarava o sorriso zombeteiro e desafiador de Doflamingo, seu coração afundou. Sou um dragão celestial. Não é perfeitamente natural que eu esteja na Terra Santa? Olhando para Stussy, que estava estupefato, Doflamingo soltou uma risada cruel. Mas eu jamais imaginei que o chamado Imperador das Trevas do Novo Mundo, a Rainha do Distrito do Prazer, se revelaria uma agente de alto escalão do governo mundial. Fufufufu. Não é à toa que você está se saindo tão bem no Novo Mundo, Stussy. Capítulo 897. Que surpresa! Escondido tão fundo, fufufufu. Um brilho sinistro reluziu por baixo dos óculos escuros de Doflamingo, enquanto ele olhava para Stussy, um sorriso torto surgindo em seu rosto. O que isso quer dizer? Stussy franziu a testa por dentro. Ele já sabia da identidade dela como agente da CP0 por meio de Darin, mas agora estava fingindo não saber de nada? Isso era. Seus olhos se desviaram ligeiramente e no instante seguinte, a ficha caiu. Seus lábios se curvaram num sorriso zombeteiro. Por melhor que eu me esconda, ainda não sou nada comparado a você, Doflamingo. Ela fez uma pausa, seu sorriso tornando-se sensual e carregado de escárnio. Ou devo começar a te chamar de São Doflamingo Sama, agora? Fufufufu, não me chame de algo tão nojento. Doflamingo caiu na gargalhada, depois lançou um olhar repentino para Figarlan Garlin Sama como se tivesse se lembrado de algo, abrindo os braços com uma inocência exagerada. Sem ofensas, capitão. Figarlan Garlin deu de ombros com indiferença, mas por dentro debochou. Ele havia percebido a pequena atuação de Doflamingo. Não havia como esconder nada dele. Aquela encenação de agora há pouco, fingindo que estava protegendo sua presa, não passou de uma farsa. Na verdade, Doflamingo estava desafiando sua autoridade como líder dos Cavaleiros de Deus, bem na frente dos 5 anciãos. Que mesquinho rancoroso, esse pirralho. Figarlan Garlin zombou em silêncio. Sim, naquela época Doflamingo havia retornado à Terra Santa carregando a cabeça de seu pai. E era verdade que ele havia se oposto à restauração de seu status de dragão celestial. Mas no fim foram os 5 anciãos que tomaram a decisão final. Chega, Doflamingo. Não te trouxemos aqui hoje para te ver fazer palhaçadas. Nesse instante, Topman Varkuri bateu levemente com sua bengala, interrompendo Doflamingo. Ele se virou para Stussy, com a voz rouca e calma. Stussy, você sabe exatamente por que a convocamos à Terra Santa hoje. Stussy lançou um olhar fugaz para Doflamingo e em seguida fez uma leve reverência. Sim, eu entendo. A tarefa que você me atribuiu da última vez, eu a concluí. Ao ouvir suas palavras, os olhos dos 5 anciãos brilharam imediatamente. Tem certeza? Essa não é uma informação qualquer. Não
somos seres que possam ser enganados tão facilmente. Você sabe muito bem quais seriam as consequências. Seus olhares se estreitaram, carregados de uma pressão fria e penetrante, como se estivessem olhando diretamente para a alma dela. São Saturno chegou a usar seu poder de mal olhado. Uma luz selvagem, vermelho sangue, brilhava em suas pupilas, como se ele pudesse detonar o crânio dela com um olhar. Um arrepio percorreu a espinha de Stussy. Seu couro cabeludo formigava e gotas de suor frio se formavam em suas costas. Ela rapidamente baixou a cabeça para evitar o olhar deles e respondeu com ainda mais reverência. Eu não ousaria. Desde que recebi a missão, tenho agido com a máxima cautela, mobilizando todas as forças disponíveis e coordenando com todas as divisões da polícia de combate para investigar a mais recente habilidade demonstrada por Rogers Darren. A partir do campo de batalha onde São Michael morreu, concluí que Rogers Darren possui uma técnica capaz de liberar um poder avassalador em uma explosão muito curta. Tal poder, suficiente para matar São Michael instantaneamente, deve vir acompanhado de graves desvantagens ou consequências. Após essa batalha, Rogers Darren desapareceu dos mares. Tudo indica que ele se escondeu para se recuperar dos ferimentos. Utilizando contatos no submundo e aproveitando os recursos de certas caravanas comerciais, finalmente descobri sua localização. Os 5 anciãos congelaram e involuntariamente liberaram uma onda de intenção assassina gélida. Onde? Perguntaram friamente. Stussy se firmou contra a pressão sufocante, sentindo arrepios percorrerem sua pele enquanto forçava as palavras a saírem. O novo mundo. País de Vano. Ela fez uma pausa e então esclareceu. Mais especificamente na base dos Piratas das Feras. Onigashima. Onigashima. Para sua surpresa, no instante em que o nome foi pronunciado, a intenção assassina dos 5 anciãos cessou abruptamente. Suas expressões mudaram, cada um mergulhando em silenciosa contemplação. O coração de Stussy ficou mais pesado. Doflamingo, esparramado no sofá com o queixo apoiado na mão, observava a cena com um sorriso indecifrável, absorto em pensamentos. Passaram-se vários segundos antes que São Saturno finalmente quebrasse o silêncio, sua voz rouca e mal conseguindo conter a fúria. Onigashima. Será que Kaido realmente toleraria aquele pirralho do Rogers Darren se recuperando dos ferimentos bem na porta de casa? Stussy balançou a cabeça e disse, com um tom sombrio. Não tenho certeza absoluta. Parece que após um confronto violento, eles chegaram a um acordo ou pacto e declararam uma trégua temporária. Na verdade, um dos principais oficiais dos Piratas das Feras, Queen Apesh, parece estar usando sua experiência em modificação biológica para ajudar a tratar os ferimentos de Rogers Darren. Diante disso, os 5 anciãos franziram a testa, e os outros 4 instintivamente se voltaram para olhar para São Saturno. Como deus guerreiro da ciência e da defesa, São Saturno assentiu e disse friamente. Queen já fez parte da equipe Mads. Nas áreas de modificação biológica e virologia, seu talento e conhecimento rivalizam com os de Vegapunk. Quando a Mads foi dissolvida, ele provocou uma explosão no laboratório e escapou em meio ao caos. Mais tarde, juntou-se aos Piratas das Feras e tornou-se um dos subordinados mais confiáveis de Kaido. Com sua habilidade, ele é mais do que capaz de tratar lesões que estão além da capacidade dos médicos comuns. No entanto, São Saturno repentinamente zombou e voltou seu olhar para Stussy. E como exatamente você obteve essa informação, Stussy? Os cílios de Stussy tremularam levemente, mas ela respondeu sem hesitar. Presto contas a você, São Saturno-sama. Uma das caravanas mercantes sob meu controle negocia com os Piratas das Feras. Recentemente descobriram que os Piratas das Feras têm comprado grandes quantidades de equipamentos experimentais e instrumentos médicos, a maioria relacionada à pesquisa de campos magnéticos. Assim que terminou de falar, Stussy sentiu a pressão sobre sua cabeça diminuir repentinamente. Ela expirou bruscamente, finalmente conseguindo respirar. Capítulo 898. Lidar com os 5 anciãos era sempre uma situação estressante. Os 5 anciãos que estavam diante dele detinham o poder supremo no governo mundial e viviam há sabe-se lá quanto tempo. Não eram pessoas que se deixavam enganar facilmente. O mais assustador era que eles nunca tratavam ninguém além dos dragões celestiais como seres humanos. Aos olhos deles, qualquer raça que não fosse a dos dragões celestiais eram insetos, que podiam ser esmagados à vontade sem qualquer ônus psicológico. Lidar com esses lunáticos temperamentais era uma tortura a cada segundo. Stussy baixou a cabeça e expirou lentamente, apenas para perceber que suas costas já estavam molhadas de suor frio. Ela hesitou por um instante e perguntou com cuidado. 5 anciãos, agora que confirmamos a localização de Rogers Darren, precisamos providenciar tropas para atacar o país de Vano? Valkyrie olhou para ela e disse indiferentemente. Isso não é problema seu, Stussy. Tudo o que você precisa fazer é executar as tarefas que lhe foram atribuídas e concluí-las a todo custo. Só isso. A expressão de Stussy mudou ligeiramente e ela disse apressadamente. Não era essa a minha intenção, por favor, me perdoe. Valkyrie acenou com a mão e disse. Desta vez vou deixar passar. Afinal, você fez um bom trabalho e não nos decepcionou. Como Rogers Darren e Kaido chegaram a um acordo secreto, não há necessidade de quaisquer preparativos militares por enquanto. Afinal, a cerimônia de posse de Figar Langarlen é iminente, e não é hora de entrar em guerra com esses dois. Então, voltemos à poderosa força que Rogers Darren adquiriu. Seus olhos envelhecidos brilharam com uma tênue luz fria. Qual é a sua avaliação? Stussy pensou por um instante, seu olhar vagando, e quando encontrou o de Doflamingo, desviou o olhar imediatamente. Após pensar por um segundo, ela disse lentamente. Com base nas informações que obtive, acredito que Rogers Darren despertou com sucesso sua Akuma no Mi. Ao ouvirem essa resposta, os 5 anciãos franziram a testa em uníssono, mas balançou a cabeça e disse.
Já houve pessoas que despertaram a Jiki-Jiki no Mi neste mar, mas essa habilidade não condiz com as circunstâncias da morte de Michael em batalha. Sem exceção, os despertares do tipo Paramecia envolvem irradiar as habilidades para o mundo exterior e usar essas habilidades para interferir no mundo exterior. E se houver uma exceção? Naquele instante, Figar Langarlin, que estava provando um chá verde, falou de repente com um meio sorriso. Uma exceção. Os 5 anciãos ficaram atônitos. Você quer dizer que o despertar da Akuma no Mi daquele pirralho do Rogers Darren é diferente do de outras Akuma no Mi do tipo Paramecia? As sobrancelhas de São Saturno estavam franzidas, como se ele estivesse pensando nessa possibilidade. Isto nunca aconteceu antes. Figar Langarlin deu de ombros e sorriu levemente, meio distraído. Nos últimos 800 anos, ninguém jamais obrigou vocês 5 velhos a se colocarem nessa situação, certo? O fato de nunca ter acontecido antes não significa que nunca acontecerá. E se? Claro, isso é apenas um palpite interessante meu. E se houver uma exceção? Ele olhou para os 5 anciãos com um meio sorriso, como se estivesse apreciando o espetáculo. Isso é impossível. São Saturno refletiu por alguns segundos e balançou a cabeça novamente, desta vez com ainda mais convicção. O desenvolvimento dos poderes das Akuma no Mi segue certas regras. Se os usuários do tipo Paramecia não desenvolverem seus poderes externamente, de acordo com as leis da evolução, mas, em vez disso, inverterem o processo e os desenvolverem internamente, esse poder entrará em constante conflito dentro de seus corpos. Ele franziu a testa e murmurou. Talvez eles adquiram um poder de combate inimaginável em um curto período de tempo, mas essa força geralmente não dura muito. Uma vez que sua força física e expectativa de vida estejam bastante reduzidas, os próprios usuários da Akuma no Mi sofrerão ferimentos graves. Nesse momento, São Saturno parou abruptamente. Os outros 4 dos 5 anciãos também congelaram. Eles trocaram olhares, como se estivessem comunicando algo, e então seus olhos gradualmente se encheram de incredulidade. Isso é impossível. Como ele poderia resistir a tanto poder? Não, talvez ele possa. Não se esqueça de seu físico exageradamente não humano. O impacto desse tipo de poder faria uma pessoa comum explodir e morrer instantaneamente, mas se for ele. Só isto pode explicar porque São Michael morreu pelas mãos dele. E agora parece que os ferimentos dele fazem sentido. As expressões dos 5 anciãos mudavam constantemente, e a luz e a sombra se entrelaçavam nas rugas de seus rostos, criando uma aparência de luz e escuridão. Figar Langarlin observou suas expressões e balançou a cabeça com um sorriso. Após uma longa pausa, São Saturno falou repentinamente com voz rouca. Vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. O mais importante agora é a cerimônia de posse do líder dos Cavaleiros de Deus. Este mar já está suficientemente turbulento. Devemos usar esta cerimônia de inauguração para reforçar a confiança das muitas nações-membro. Ele voltou seu olhar para Stussy e disse. Desta vez, convoquei vocês aqui não apenas para relatar o progresso de sua última missão, mas também para lhes confiar uma tarefa muito importante. O coração de Stussy deu um salto, e ela respondeu imediatamente com uma voz grave. Falem, meus senhores. São Saturno disse lentamente. Vamos nomeá-lo, como coordenador, da cerimônia de posse do novo líder e vice-líder dos Cavaleiros de Deus. Sua principal responsabilidade será garantir a segurança dos membros das nações-membro e cumprir as ordens do novo líder e vice-líder dos Cavaleiros de Deus. Você quer que eu fique responsável pela segurança? Responsável pela segurança dos membros das nações-membro e até mesmo da Terra Santa? Stussy ficou visivelmente atônito por um momento e não conseguiu reagir. Uma forte sensação de irrealidade e absurdo invadiu seu coração. Stussy, você provou sua lealdade. Não nos decepcione. Varkuri disse com leveza. Sim, meu senhor. Stussy repentinamente recobrou o juízo e concordou imediatamente. Mas posso perguntar, Vossa Excelência, eu sei que Figar Langarlin é o novo líder dos Cavaleiros de Deus, mas quem é o vice-líder? Ela perguntou com cautela. Os 5 anciãos riram ao mesmo tempo. Stussy ficou paralisada. Atordoada, ela finalmente se lembrou. De um lado da escadaria celestial, aquela estátua desfocada, de onde ela conhecia. Stussy virou a cabeça repentinamente e encarou o dragão celestial loiro sentado de pernas cruzadas no sofá de couro, fumando um charuto, com uma expressão de extremo choque. É você. Doflamingo soltou uma baforada de fumaça e deu um leve sorriso. Fufufufu, você deveria me chamar de vice-comandante. Os olhos de Stussy piscaram. Você? Vice-comandante? Vice-comandante dos Cavaleiros de Deus? Naquele instante, Stussy sentiu subitamente como se tudo diante de seus olhos fosse um sonho. Capítulo 899. Quando Stussy saiu do Salão do Poder, que simbolizava o status mais elevado, sua mente ainda estava em branco. Ela não conseguia imaginar que as coisas de repente tomariam um rumo tão bizarro. Enquanto ela descia lentamente a imaculada escadaria celestial, membros da CP escondidos nas sombras de ambos os lados avançaram, curvando-se respeitosamente diante dela para demonstrar seu reconhecimento de sua crescente autoridade. Mas Stussy mal percebeu os gestos deles, sentindo apenas a luz solar ofuscante e uma onda de tontura. Isso foi um absurdo. Ela jamais imaginou que os 5 anciãos lhe confiariam uma tarefa tão crucial, ser responsável pela segurança da cerimônia de posse dos Cavaleiros de Deus. A importância dessa missão era evidente por si só. Se ela quisesse, com apenas alguns movimentos sutis, poderia assassinar todos os representantes dos países membros presentes na cerimônia. Isso desencadearia uma enorme convulsão política em todo o mundo, e a autoridade do governo mundial despencaria instantaneamente. Este era um poder que podia matar. E, no entanto, os 5 anciãos a haviam colocado em suas mãos. Tudo porque Darren lhe disse para relatar honestamente as informações que ele lhes forneciam. Será que tudo isso fazia parte do seu plano?
Stussy não conseguiu evitar murmurar para si mesma. Mais importante ainda, essa promoção elevou sua posição no CP0 mais uma vez. Ela estava agora a apenas um passo do mais alto escalão, conquistando o título de escudo mais forte dos dragões celestiais. Nesse ritmo, como agente infiltrada, uma espiã não demoraria muito para que ela chegasse ao topo da hierarquia da CP. Nesse ponto, ela poderia até comandar todas as divisões da CP, tornando-se a figura mais poderosa nos órgãos de inteligência e judiciais do governo mundial, perdendo apenas para Valkyrie, o deus guerreiro da justiça. O que foi isso? Se ela não fechasse a rede agora, acabaria se tornando uma líder. A boca de Stussy se contraiu. De repente, ela sentiu vontade de rir alto. Mas, sob todos aqueles olhares atentos ao seu redor, ela o reprimiu. Certo. Também teve o do Flamingo. Ela fez uma breve pausa e então olhou para a figura que caminhava com arrogância, vestida com um casaco rosa de penas. Aquele antigo pirralho dragão celestial, que outrora fora expulso vergonhosamente da Terra Santa, agora caminhava com as mãos nos bolsos e um sorriso desafiador no rosto. Subindo a escadaria celestial, o caminho para o topo com arrogância como um filhote de leão dourado inspecionando seu território de caça. A boca de Stussy se contraiu novamente. Subitamente ela virou a cabeça e olhou para a estátua de contornos indefinidos. Suas feições estavam se tornando mais definidas, aqueles óculos de sol ousados, o sorriso arrogante, aquele inconfundível casaco de penas. Stussy não conseguia se livrar da sensação de que aquele rosto não pertencia àquele lugar, não importava como ela o olhasse. Ela balançou a cabeça, afastando todos os pensamentos caóticos, e saiu rapidamente de perto de Mary Geoise. Ao chegar ao porto exterior da Terra Santa e ver que Doflamingo já havia embarcado no navio pirata que ostentava a bandeira da família Don Quixote, ela subiu a bordo de seu navio mercante. Sim, Almirante Sengoku. Eu ficarei responsável pela segurança desta cerimônia de posse. A brisa do mar soprava suavemente, fresca contra suas bochechas. Mechas douradas de cabelo esvoaçavam ao vento. Stussy agora usava novamente a máscara de raposa que representava uma agente da CP0, permanecendo solenemente na proa do navio, com um Dendemushi militar em mãos. O Dendemushi refletia vividamente a expressão de Sengoku, parecia que ele tinha acabado de engolir algo horrível. Sua voz chegava fracamente ao ouvido. Eu pensei que os 5 anciãos me confiariam uma tarefa tão importante. Stussy. Ela abriu a boca, mas não fazia ideia de como responder. Para ser justo, o palpite de Sengoku não era totalmente descabido. Em circunstâncias normais, uma parte fundamental da segurança da cerimônia de posse seria escoltar os representantes das nações-membro do governo mundial, algo que estava diretamente sob a jurisdição do quartel-general da Marinha. Dado isso, faria todo sentido, tanto para a eficiência quanto para o controle central, que o almirante Sengoku coordenasse toda a operação. Mas isso foi apenas uma análise racional. Na realidade, muitas decisões não podiam ser tomadas com base puramente em análise racional. Desde que Dragon e Darren, aqueles 2 fuzileiros navais poderosos e de alta patente, deixaram a marinha e ergueram a bandeira da rebelião contra o governo mundial, Stussy percebeu nitidamente que o governo mundial, ou mais precisamente, os 5 anciãos, não depositavam mais a mesma confiança nos fuzileiros navais que antes. A decisão de colocá-la no comando da segurança da posse provavelmente foi um aviso direcionado diretamente a Sengoku. A tarefa mais importante, proteger os representantes das nações-membro, ainda deve caber a você, Almirante Sengoku. Stussy pensou por um momento antes de acrescentar lentamente. Farei o meu melhor para apoiar e coordenar conforme necessário. Do outro lado do Dendemushi, Sengoku assentiu com um gesto de impotência, mas suspirou baixinho para si mesmo. Com sua perspicácia política, ele sabia muito bem que as palavras dela serviam apenas para consolá-lo. Ele se levantou lentamente da cadeira do escritório, com as mãos cruzadas atrás das costas, e olhou pela janela para o vasto e infinito mar. O brilho agudo e sábio que antes havia em seus olhos agora parecia turvo pela dúvida. Até mesmo alguém completamente alheio à realidade seria capaz de perceber que algo havia mudado no ar. Aquele pirralho do Darren banhou a ilha fio sec em sangue, massacrando toda uma geração de dragões celestiais de elite. Momonga liderou a frota do Mar do Norte em um bombardeio a Mary Geoise, arrasando grande parte dos terrenos sagrados do dragão celestial. Zephyr, enfurecido, contra-atacou a CP0, destruindo sozinho o escudo mais forte dos dragões celestiais e fundando os neomarinheiros. O desempenho dos fuzileiros navais ultimamente deve parecer desastroso aos olhos dos 5 anciãos. Diante disso tudo, a dúvida que tinham dele como almirante era completamente compreensível. Mesmo que não questionassem sua lealdade, certamente questionariam sua capacidade. Dragon, Darren, Momonga, Zephyr. Todos esses 4 incidentes aconteceram sob a responsabilidade de Sengoku. Não importa como ele tentasse explicar, a responsabilidade ainda recaía inteiramente sobre seus ombros. O quê? Você está mencionando o almirante da frota Kong? Todos sabiam muito bem que ele já havia se afastado há muito tempo do comando dos fuzileiros navais, transferindo a maior parte de sua autoridade. Quanto mais Sengoku pensava nisso, mais frustrado parecia. Seu rosto escureceu enquanto ele murmurava entre dentes cerrados. Seus bastardos se divertiram muito, e agora sou eu quem tem que limpar a bagunça. Capítulo 900. Capítulo 419. O que você está tentando fazer, Darren? Só de pensar em como teria que passar o futuro previsível bajulando os impiedosos 5 anciãos, Sengoku sentia um enjoo terrível. A suspeita podia surgir num instante, mas reconstruir a confiança levava meses, às vezes até anos. Pelo menos por enquanto, a menos que ele realizasse algo verdadeiramente excepcional, recuperar sua posição aos olhos dos 5 anciãos estava fora de questão.
Já haviam se passado 15 dias desde a morte acidental de Michael, o comandante dos Cavaleiros de Deus. E, no entanto, ele, o almirante da Marinha, só soube desse evento que abalou o mundo 3 dias depois de ter acontecido. A pior parte? Nem mesmo 5 anciãos foram os responsáveis por informá-lo. Foi o almirante da frota Kong, trabalhando nos bastidores para o governo mundial, quem repassou a informação em segredo. Só isso já era prova de quão baixo os fuzileiros navais haviam caído aos olhos do governo. Então vamos cooperar estreitamente para a próxima cerimônia de posse. Aguardo com expectativa a oportunidade de trabalhar com você, senhora Raposa. Sengoku soltou um suspiro silencioso, forçou-se a concentrar-se e conseguiu esboçar um sorriso. Parabéns pela sua promoção. Tenho certeza de que sua ascensão ao posto de escudo mais forte dos dragões celestiais está próxima. Stussy esboçou um sorriso educado. O senhor me lisonjeia, almirante Sengoku. É uma honra trabalhar ao lado do quartel-general da Marinha. Quanto a qualquer promoção, estou bem ciente das minhas próprias limitações. Duvido que eu seja qualificado para um título tão pomposo quanto o de escudo mais forte dos dragões celestiais. Trocaram mais algumas gentilezas antes de encerrar a chamada Dendemushi. Quartel-general da Marinha, gabinete do almirante. Sengoku pousou Dendemushi e soltou um longo e pesado suspiro. Este agente CP-0, codinome Raposa, era diferente dos demais. Como almirante da Marinha, ele interagiu com muitos agentes da CP-0 a serviço dos 5 anciãos e dos dragões celestiais, e quase sem exceção. Todos eram insuportavelmente arrogantes. Mesmo lidando com alguém de sua posição, eles agiam com superioridade e o tratavam com descaso, sem o menor respeito. Cada encontro com eles era um pesadelo. Eles eram um bando arrogante e presunçoso que acreditava que servir aos dragões celestiais os colocava acima de todos os outros. Desprezavam os demais sem hesitar. Mas essa mulher era diferente. Suas palavras, seu comportamento, havia algo revigorante nisso. Foi uma surpresa inesperada e agradável. Pelo menos desta vez, não terei que receber ordens daqueles malditos agentes da CP-0 como antes. Sengoku balançou a cabeça e soltou uma risada amarga. Adeus à dignidade de um almirante da Marinha, ele nem sequer tinha mais um rosto para se sustentar. Darem, você me causou inúmeros problemas. Sengoku esfregou as têmporas com uma mão cansada, olhando pela janela para a vasta extensão do mar, e murmurou baixinho. Ele ficou genuinamente abalado com a morte de Michael. Ele jamais imaginou que Darem tivesse se tornado tão poderoso, forte o suficiente para derrotar Michael, o dragão celestial mais forte, em um confronto direto. E Sengoku já podia prever o que estava por vir, à medida que Darem instigava cada vez mais o caos. A desconfiança e o ressentimento dos 5 anciãos em relação aos fuzileiros navais só aumentariam. Só de pensar nisso, sua mandíbula começou a doer. Não deixe que eu te pegue. Sengoku cerrou o punho e murmurou para si mesmo. De outra forma. Caso contrário, o quê? Uma voz com um leve riso abafado ecoou repentinamente pelo escritório, retomando de forma sinistra o que Sengoku havia começado. No instante em que ouviu aquela voz familiar, as pupilas de Sengoku se contraíram e sua expressão mudou. Sem hesitar, ele se virou e desferiu um soco para trás. Bang! Uma onda de choque abafada ecoou quando uma mão áspera e sólida agarrou o punho de Sengoku no ar. Naquele instante, os olhos de Sengoku se arregalaram em descrença. Isso é impossível. Parecia que seu soco havia atingido uma montanha intransponível. Toda a força que ele havia aplicado fora absorvida por aquela palma bem definida, completamente anulada. Mesmo sem ter usado toda a sua força, contendo-se por preocupação com o escritório, essa cena bizarra já era suficientemente ultrajante. Como é que esse garoto, Darem, ficou tão mais forte? Sengoku encarou o jovem de cabelos negros parado à sua frente, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Seu rosto escureceu enquanto ele rosnava entre dentes cerrados. Seu pirralho, por que você está aqui? No instante em que as palavras saíram de sua boca, o corpo de Sengoku começou a irradiar uma grandiosa luz dourada. A aura do Buda se expandindo enquanto ele se preparava para se transformar em sua forma zoomítica. Ao ver isso, Darem imediatamente soltou o punho, deu 2 passos para trás, ergueu as 2 mãos em sinal de rendição e sorriu. Calma aí, almirante Sengoku. O senhor sabe o quanto custam as reformas do escritório. A expressão de Sengoku congelou por um segundo, então ele latiu. E daí? Não tente mudar de assunto. Eu já disse claramente da última vez. Da próxima vez que nos encontrarmos, eu vou te prender, ou até mesmo te executar na hora. E agora você tem a audácia de se infiltrar em Marineford, no meu escritório, para piorar a situação. Eu devia te arrastar daqui agora mesmo, seu maldito criminoso? Muito bem, chega disso. Não estou aqui para brigar hoje. Darem o interrompeu com um gesto irritado, ignorando completamente a fúria do almirante. Ele se jogou no sofá de couro próximo e, casualmente, serviu-se de uma xícara de chá recém-preparado. Primeiro verifiquei tudo. O vice-almirante Garp não está aqui hoje. Borsalino, Sakazuki e Kuzan estão todos em missão. Ele girou a xícara, depois soprou suavemente no chá fumegante antes de tomar um gole lento. Se eu tivesse que chutar, diria que estão escoltando representantes dos países membros até Mary Geoise para a posse, certo? Com um sorriso descontraído, ele acrescentou. Com as outras forças de nível almirante ausentes, você não é suficiente para me deter, mas eu poderia lhe dar uma baita dor de cabeça se quisesse. Enquanto falava, Darem ergueu uma das mãos e arcos azuis de eletricidade começaram a dançar na ponta de seus dedos, fazendo com que a expressão de Sengoku escurecesse imediatamente. Um estranho brilho carmesim reluziu nos olhos de Sengoku. No futuro vislumbrado através de seu aqui da observação, ele viu uma imagem aterradora, toda a fortaleza militar central desmoronando em escombros. Ele também percebeu rapidamente que as fileiras de Dendemushi criptografados em seu escritório haviam ficado completamente silenciosas, como se estivessem mortas. Esse pirralho maldito.
Que diabos você quer? Os olhos de Sengoku ardiam em vermelho de fúria enquanto ele encarava Darren, a barba eriçada de raiva. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.